Boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, um jogo, olha, fumaçado pra caramba. Tecnicamente, a gente já sabe, mas o que teve de barulho, de fumaça, de confusão, estamos iniciando o Mesa Redonda Futebol Debate. Hoje o bicho vai pegar por aqui. Conosco, dois nomes importantes do nosso futebol, dois ex-jogadores. O treinador, o ex-treinador Fernando Diniz, tem um estilo de jogo que eu gosto muito. Prazer em te receber aqui, Fernando. O meu parceiro de teatro, o ator César Sampaio, joga pra caramba, mas é ator bom pra caramba. Jogou em todos os grandes times. Boa noite, César Sampaio. Prazer em te receber aqui. Prazer é meu. Boa noite, Vanderlei Nogueira. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Miller. São Paulo continua na zona de rebaixamento. O resultado da noite levaram o São Paulo de novo para a zona de rebaixamento. Bahia fez um gol de pênalti aos 51 minutos, não sei se acabou o jogo, deve ter acabado. E o Vitória ganhou de 3-1 do Atlético Mineiro em Atlético Mineiro. Então os dois baianos passaram, dois paulistas, a Ponte Preta e o São Paulo estão na zona de rebaixamento. São Paulo pela 12ª rodada consecutiva na zona do rebaixamento. Boa noite, Michele Janela, de volta aos nossos corações. É muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Pois é, tudo sobre esse polêmico pênalti do Bahia em cima do Grêmio, você confere lá no site gazetesportiva.com, todos os resultados da rodada, como que tá a tabela do Campeonato Brasileiro, tá tudo lá no gazetesportiva.com. E se você quiser participar do Mesa Redonda, pode mandar o seu WhatsApp para o nosso telefone celular, o nosso número é 11 99 479 1633. Você manda uma foto sua, você manda uma pergunta para os nossos convidados aqui do Mesa Redonda e você vai ganhar hoje, eu tenho 2 presentes. Na verdade, você deu pra gente 2 presentes. É um par de convites. Devido à grande procura e ao enorme sucesso, tem 2 pares, tá? Para um casal e para outro casal. Da peça 2 Santos, 2 Nem Tanto, do Flávio Prado, com o César Sampaio, o Bruno Prado e o Vampeta. Quinta-feira agora, dia 28 de setembro, 9 da noite, no Teatro Gazeta. Pessoal, olha, me arrepia falar da peça, porque eu sei que é muito legal, eu estava de férias, não pude assistir, mas eu já vi pequenos trechos da peça, eu soube alguns causos da peça. Sensacional. Você que curte futebol, quer saber histórias de futebol, bastidores, quer dar muita risada, quer se divertir, quer ter uma noite gostosa, então participe do Mesa Redonda de hoje. Vou escolher, na verdade, 2 pessoas para levar para casa esse par de convites aí. 2 Santos, 2 Nem Tanto. Você é o Nem Tanto e o César Sampaio, eu sei que ele é o Santo. É o Santo, lógico, a coisa mais ele é justa, bonzinho. Mais do que lógica. Antes da gente começar a conversar, vamos ver o ambiente no Morumbi, muita gente no estádio. E o ambiente, aliás, de novo, São Paulo não teve capacidade de colocar as pessoas para dentro do campo. Faz muito tempo, né? Que não consegue, não tem capacidade. Vende ingresso e as pessoas ficam lá fora até o intervalo do jogo. Eles não têm competência de abrir a porta, de colocar a gente para dentro. Impressionante como são incompetentes. Faz tempo. Essa diretoria, que é muito especialmente incompetente, mas desde as outras que se diziam competentes, até no tempo que o São Paulo ainda era forte, com o Marcelo Portugal Gouveia, também não conseguia fazer isso. Impressionante, impressionante. Vamos ver como é que estava o ambiente do jogo desta manhã. Dia de majestoso. Uma peregrinação rumo ao Morumbi. A rua vira arquibancada. Clássico com o Corinthians é assim. Tem amor. Torcida São Paulina é inexplicável. Tem que ganhar hoje, São Paulo. Estamos num momento difícil, mas vamos atrás da vitória. Esperança. O São Paulo é muito grande. A gente tem que acreditar que o São Paulo tá numa fase difícil, a gente entende isso, mas a gente acredita que o São Paulo vai ganhar hoje. E se Deus quiser, hoje nós temos uma grande vitória em cima do Corinthians. E provocação. É um recado aí pro Chico Lang. Não sei se ele vai se lembrar, Lang, mas vou falar pro senhor. Aqui ano passado foi 4-0 tricolor e Cueva acabou com o jogo. E hoje ele vai acabar. Hoje é 3-0 tricolor. Anota e me cobra. Tudo faz parte da rivalidade sadia. O que não pode é a provocação virar agressão. Tensão na chegada do rival no estádio. O ônibus corintiano é atingido por vândalos. Alvo de paus, pedras e latas, o para-brisa do veículo termina danificado. 61.200 pessoas, recorde de público no Campeonato Brasileiro deste ano. São Paulino fez a sua parte. O
caldeirão ferveu no hino do clube. Inflamou no pedido de pênalti e entrou em ebulição no gol de Petros. E sobrou tristeza quando o Corinthians empatou a partida. Empate que deixou um sabor amargo na hora do almoço, em mais um capítulo da fuga do rebaixamento São Paulino. Depois da saída do Cueva, o time desandou um pouco. Errou muito passe de bola, teve muitas chances perdidas lá, o gol que foi mal anulado e o juiz deu. Poderíamos ter ido com a vitória hoje, mas vacilamos aí. Um ponto, né? Fazer o quê? Melhor do que perder, né? Mas pra gente sair da zona aí que a gente tava, a vitória seria muito importante pra gente. Quando entra na zona de rebaixamento é complicado, principalmente com o tamanho da camisa. Cada time tem a sua importância e é difícil. Fernando Diniz, bem a propósito disso, boa noite, bom te receber aqui. Complicado, né? O time com o tamanho do São Paulo entra na zona de rebaixamento, para sair é difícil. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. O São Paulo está sendo penalizado nos últimos jogos. Contra o Vitória, a gente tinha feito um grande jogo, nesse jogo não, mas contra a Ponte estava ganhando, dominando o jogo, a história aparentemente ia ser, talvez o São Paulo estava mais para fazer o terceiro gol, tomou o primeiro, o Juscelino foi expulso e acabou com o empate. Hoje teve um domínio total no primeiro tempo, na minha opinião, jogou bem melhor. No segundo tempo se equilibrou um pouco o jogo, mas ainda continuou melhor, mas não conseguiu vencer de novo. Mas eu vejo uma evolução muito grande no time do São Paulo. Sérgio Sampaio, boa noite. E você? Está vendo São Paulo? O Dorival insiste, o time está melhorando, você também está vendo dessa forma? Eu entendo que sim, Flávio. Concordo com o Fernando, né? Mais do que jogar bem hoje, para o São Paulo o mais importante é o resultado, né? E acho que com o resultado vindo, essa confiança, ela acaba sendo retomada, né? Então, vai ser mais um período agora, mais uma segunda-feira, né? De muito trabalho, né? Principalmente na parte emocional dos atletas, né? Um empate como esse pro São Paulo, né? Ainda mais com essa rodada, com a sequência de resultados aí dos concorrentes, é um sabor de derrota, né? Porque se ganha o jogo hoje, além da vitória, traz, né? Porque sempre tem aquele jogo do pacto, né? De fechar o grupo, de jogo da virada, e nada mais que ganhar do líder para uma situação dessa. Enfim, mas eu acho que o São Paulo, o bom é que pode melhorar. O potencial dos atletas está acima do que eles vêm jogando. Então, quando você torce para um time que está no limite, aí é complicado, mas acho que o São Paulo pode melhorar. O São Paulo chegou a ficar em 12º lugar no campeonato, quando estava ganhando o Corinthians, naquele momento, no período da manhã, e terminou o dia em 17º, na zona de rebaixamento. Vamos ver o jogo e a gente já volta o Miller falar, Chico, o Vanderlei, para a gente debater o jogo também com os nossos convidados. Vamos lá, bola rolando. 11 horas da manhã e é hora do show! Aqui no Morumbi rola o clássico entre São Paulo e Corinthians. Marcos Guilherme faz o levantamento no segundo poste, o desvio para o meio da área, Hernanes. Petros, Cueva, de novo Petros. O cruzamento direto pro gol! Golaço de Petros! Explode o estádio do Morumbi! Golaço de Petros! Parecia um cruzamento, na verdade foi um balaço. Um tirambaço direto pro gol. O camisa 6 São Paulino comemora. São 27 minutos. É a famosa lei do ex. O ex-corintiano Petros faz. São Paulo 1, Corinthians 0. Rodrigo Caio. São Paulo bota o Corinthians na roda.
Hernanes passou pela marcação, ainda o Profeta, passou por mais um. Hernanes pode pintar um golaço de perna direita. Seria um golaço do Profeta. Passou por 3 marcadores. O chute veio cruzado. Lucas Fernandes. Marcos Guilherme, de novo Lucas, traz por dentro, botou no Prato, na disputa, ainda ele, Lucas Prato, pro Marcos Guilherme, nas mãos do Cássio. Cueva, ainda ele, sai da marcação, Cueva rolou pro Hernanes, o chute de fora, Cássio! Se estica todo na ponta dos dedos, Cássio. Autorizada a cobrança, de perna canhota, sai Cássio, desvio, tá lá! Gol! Não tá valendo mais nada, falta marcada, falta em cima do Cássio. A torcida comemora, o árbitro sinaliza a falta a favor do Corinthians. Maicon. É tudo o que o Corinthians queria, Romero. Faz o cruzamento no segundo poste, jogou por cima para fora. Partiu Hernanes com a direita, por cima, Cássio. Wagner sai da marcação. Aí o lançamento para o Rodriguinho, protege o Júnior Tavares. E a bola não saiu, recuperou o Rodriguinho. Ficou no chão Júnior Tavares. Cruzamento para o Romero, Sidão. A sobra do Corinthians está valendo. Ainda o Corinthians, Cleison. Gol! Cleison! Gol do Corinthians aqui no estádio do Morumbi, o gol de empate do Corinthians. Vacilou lá na esquerda o Júnior Tavares, perdeu a bola para o Rodriguinho, cruzamento. No primeiro lance o Sidão fez uma defesa fantástica, mas na sobra não deu. Cleison. Corinthians empata aqui no Morumbi. São Paulo 1, Corinthians também 1. Cleison, levantamento, a bola forte no segundo pau. Desvio, Sidão. Ainda o Corinthians, bola por cima do gol. Estamos nos acréscimos, teremos 5 minutos. Hernanes de perna direita, levantamento, desvio, Cássio! A condição era legal do Jusilei. O cruzamento do Hernanes, ele mergulhou de cabeça. Mas quando a fase é boa, não adianta. Defesa espetacular do goleiro Cássio. E apita Wagner Magalhães. Fim de jogo aqui no estádio do Morumbi. Público espetacular. Mais de 60 mil pessoas assistiram. São Paulo 1, gol de Petrus. 1 também para o Corinthians, gol de Cleison. Bom, Miller, boa noite. O Fernando Diniz já citou que entendeu que São Paulo realmente poderia ter saído com coisa melhor pelo jogo e tal. César Sampaio também. Você concorda? Foi um jogo mais pro São Paulo? Mas eu acho que o São Paulo teve mais volume de jogo e as melhores oportunidades foram do São Paulo, com certeza. O Corinthians só teve o lance do gol do Cleison, né? E conseguiu o empate. Mas esta é a diferença, Flávio, que todos os times têm uma instabilidade dentro da partida. Joga bem no primeiro tempo, joga mal no segundo e vice-versa. O Corinthians, a diferença é a seguinte, o Corinthians tem sido instável em algumas partidas, só que o resultado tem conspirado em seu favor, diferente do São Paulo. São Paulo foi bem no primeiro tempo, não foi tão bem no segundo tempo, e acabou sendo penalizado por uma série de erros, depois a gente vai comentar, que depois a gente vai comentar. Do empate no gol do Cleison. Então acho que quando um time está na zona de rebaixamento e o desespero começa a tomar conta, o problema do São Paulo sempre foi a defesa. O lado defensivo sempre foi frágil. Você pode ver que tinha mais de 7 jogadores do São Paulo dentro da área quando tomou o gol de empate. Não pode acontecer uma coisa dessa, né? É um time que está em desespero, com certeza. Então acho que a instabilidade do São Paulo penaliza com o resultado, diferente do time do Corinthians. Não jogou bem hoje, mas conseguiu um empate, que foi um excelente resultado. Não, e manteve a distância, né? Tá igual, 10 pontos, né, de vantagem. Né, Chico? Embora não seja o mesmo time do primeiro turno, que era impossível, até pelo que fez no primeiro turno, mas tá aí, tá no mesmo lugar e já foi mais uma rodada. É verdade, Flávio, boa noite a todos. Eu tenho a dizer o seguinte, eu acho que esse jogo, se fosse às 4 horas da tarde, não saía nem o gol do Petrus e não saía nem o gol do Cleison. Porque foram 2 gols de 11 horas da manhã. Os goleiros estavam aí dormindo ainda.
o Sidão, porque a bola não foi no gol. Quando foi, o Romero chutou, ele rebateu, sobrou para o Cleiton marcou o gol. Chutou em cima dele. Se ele ficasse parado, ele pegava. E o Cássio, o Petros bateu cruzado. Se o Cássio estivesse um pouco mais ligado, ele se ligou depois. Fez 2 grandes defesas no segundo tempo, que eram 2 gols certos aí do São Paulo. Essa é uma bela defesa. Essa é uma boa defesa, no chute do Hernanes, né? E aí, depois, os lances polêmicos do jogo a gente conversa, né? Mas o que eu acho foi isso. O jogo 11 horas da manhã tem esse problema. Ou os jogadores não aguentam, porque o sol, até que hoje foi bom, foi, vamos dizer assim, camarada, né? Porque a temperatura chegou a 22, 23 graus, 24 graus. Não está aquele sol de 35, 36 graus dos últimos tempos, né? Mas o jogo 11 horas da manhã tem disso. Alguns dos jogadores entram desligados, demoram um pouco para pegar, né? E foi o que aconteceu com os 2 goleiros. Era para ser 0-0, para ser verdade, esse jogo aí. Não era 1-1. Esse é um detalhe. O outro detalhe é o seguinte, Flávio. A diferença de São Paulo ter jogado melhor que o Corinthians, uma delas é exatamente por causa do desespero que o São Paulo se encontra, né? Então, ou ele jogava e ganhava, ou esse empate não interessava. Tanto é que ele interessou que os jogos da noite levaram o São Paulo de novo para a zona de rebaixamento. Então, era o jogo da vida de São Paulo que o São Paulo não soube ganhar, né? Então, eu concordo com o Miller. Miller fez uma análise perfeita. A diferença entre o líder e um time que está para cair para o rebaixamento é essa. É fazer o gol, mesmo jogando mal. Mesmo jogando mal, você faz o resultado. Você faz o resultado que te dá uma certa vantagem. No Corinthians, o caso é a segunda rodada, que ele está com 10 pontos na frente de todo mundo. Né? Então, quer dizer, só que andaram mais 2 rodadas. Andaram mais 2 rodadas. Eu queria tirar uma dúvida. Nós temos 3 excelentes jogadores aqui, antes do Vanderlei falar. O gol do Petros foi lindo. Sim. Mas a pergunta, Miller, ele chutou no gol? Olha, Flávio, eu acho que ele tentou até cruzar a bola. É claro que ele bateu, né, de peito de pé, parte de cima do pé. Primeiro, o Cássio estava mal colocado. Segundo, ele não esperava que o Petros, que o chute iria para o gol a bola. Você pode ver que ela pega um efeito assim, depois entra para dentro do gol, né? Então, acho que, para mim, o Petros não chutou no gol. Para mim, ele deu um passe para dentro da área e a bola tomou um efeito positivo para ele e entrou dentro do gol. E, para mim, o Cássio estava mal colocado e não esperava que a bola fosse para dentro do gol. Esse efeito. César? Falar a verdade, não sei. Porque o pé de apoio dele e o corpo mesmo, né, assim, tá com todo o gesto de quem vai cruzar a bola, né? E ele parece que não tá olhando pro gol também. E ele tem pouco espaço, você viu? Assim, ele já tá com o pé de apoio, ele não... Cara, surpreendeu a mim também, não foi só o Cássio, não. Eu acho que também concordo com o Miller, ele não foi chutar pro gol, não. Fernando Diniz. Eu acho que ele foi chutar. Você acha que sim? Eu acho que sim. Eu acho assim, o gesto dali é difícil cruzar daquele jeito ali, que ele cruzou, não tem muito sentido cruzar daquela maneira, não sei, eu acho que ele foi chutar. Eu também acho. Ficou 2-1 aqui. Bom, manda pra Michele aqui, né? Sua opinião, foi chutar, não foi? Minha sensação foi de que sim, né? Mas não sei, né? É igual aquele gol de falta do Ronaldinho Gaúcho na Copa, né? Também se ele foi cruzar, ele errou pra caramba também. Às vezes erra e acerta, às vezes acerta e erra. É complicado esse tipo de coisa. Então, o Ronaldinho até hoje jura que ele foi chutar no gol. Mas todo mundo em volta fala que não foi chutar no gol. Assim, que pela distância... Eu não quero ser chato, mas no lance do Ronaldinho, o Cafu, antes dele chutar, eu estava lá, foi na minha frente. E os estádios lá no Japão, o César sabe, são muito pertinho do campo, né? O segundo andar onde a gente estava, a imprensa estava, dava para ver bem. O Cafu fala para ele alguma coisa no ouvido dele. E ele olha antes de bater. Talvez que ele deu sorte da bola pegar aquele efeito e passar pelo goleiro, né? Mas esse aí, nesse lance, eu acho que o César matou a charada. O pé de apoio dele está com tudo para quem está cruzar, para quem quer cruzar. Tanto é verdade que, olha, ele olha e vê quem lá, ó, o Prato. Ele queria lançar na cabeça do Prato. E se a bola vai um pouco mais fechada, o Prato pegava de cabeça essa bola. Vou perguntar para ele. Vou perguntar. Enquanto com ele lá no padre, e lá na frente do padre, ele não vai mentir. Não pode. Porque, Flávio, o segredo ali é o posicionamento, né? Ele bate assim. Né? Se fosse chutar pro gol mesmo, ele batia com a perna para frente, bem reta. Ele bateu já para a bola fazer efeito. Não bateu para a bola em reta. Por isso que eu acho que ele foi cruzar.
Vanderlei Nogueira. Eu acho que ele bateu pro gol e contou com os astros do Miller, que acabou de dizer que os astros conspiram a favor do Corinthians, mas nesse momento ele contou com a colaboração dos astros que... O vento, né? Bateu um vento. De plantão, ele chutou, na minha opinião, chutou para fazer o gol, mas ela ia embora. Aí os astros do Miller trouxeram. E quando isso aconteceu, aconteceu também o gol número 2000. É verdade. O gol número 2000 do São Paulo em campeonatos brasileiros. E naquele instante, o primeiro gol sofrido pelo Corinthians, num primeiro tempo, nos 12 últimos jogos como visitante. Porque o Corinthians tem sido um sucesso dentro e fora de casa. A gente já fala, nesse segundo turno está patinando, é verdade, mas fez um primeiro turno impecável e toda vez que sai, enfrenta dificuldades e tal, mas nunca tinha sofrido um gol no primeiro tempo. Ficou 12 jogos sem sofrer como visitante no Campeonato Brasileiro. Agora, com relação ao jogo, que vocês todos falaram muito bem, eu só queria dizer o seguinte com relação à desconfiança quando um time patina, porque isso que a gente ouviu aqui, está melhorando o time, mas na prática não é isso que a gente vê. Você tem razão, está no mesmo lugar, está na zona de todo mundo fala de um jogo para outro, olha, está melhorando, viu? Se continuar assim, aí você olha, zona do rebaixamento, os astros conspiram, vejam aí os resultados, os astros do Miller conspiram e ele continua na zona do rebaixamento. Essa é a verdade. É que era contra os baianos, né? Aí a coisa fica feia. O negócio de uma conspiração ali é complicado. Engraçado, interessante, né? Porque fez o gol, você começa a monitorar, né, Chico, a rede social. Né? Então você vê que as pessoas falam, é muito importante. Não tem que ligar para ela, não tem que ligar para a rede social, porque é importante, são milhares e milhares de pessoas, você toma o pulso. O que as pessoas. Você pode concordar ou não, mas você toma pulso. O que elas dizem? São Paulo fez o gol. Segundos depois, os São Paulinos diziam o seguinte, muitos, né, nas redes sociais. Agora que ficou aquela historinha do Vampeta, cutucou a abelhinha, sabe como é que é? 0-0 estava legal. Fez o gol, não vai segurar. E aquilo vinha aumentando, não vai segurar. Não vai segurar, não vai dar para segurar. Falava o pessoal na rede social. O Miller mesmo falava no corredor, que estava com uns amigos aí, e assistindo o jogo, e uns amigos dele disseram exatamente isso. É melhor fazer mais pro fim do jogo, né? Vai tomar o gol de empate. É isso, Miller? É, porque não consegue segurar o resultado. Então, é impressionante. E o time parece que captou isso, captou a mensagem e tomou o gol. A situação de São Paulo, a gente tem falado em todos os domingos aqui, pelo menos nos últimos, é dramática. Sem dúvida. É dramática. Porque se é verdade que o time melhora e não sai da zona de rebaixamento, veja o instante desesperador que o São Paulo está vivendo. Além dos problemas internos, a política efervescente, tivemos confusão, depois vamos falar sobre isso. Quer dizer, então, é realmente preocupante a situação de São Paulo, que tem o esporte no final de semana, esporte do professor Vanderlei Luxemburgo, e vai jogar no Morumbi, e precisa, de novo, desesperadamente, de uma vitória. Ô Fernando, uma coisa que me chamou a atenção, você gosta muito de tática, eu também, todos nós, né? É como o São Paulo dominou o primeiro tempo, mas como ele não conseguia chegar. A marcação de espaço, né, das linhas, entre as linhas do Corinthians, a marcação de espaço do Carille é um negócio extraordinário. O São Paulo não chegava. Tanto que esse gol saiu meio de uma maneira estranha, porque na verdade, se a gente for olhar bem, ok, o São Paulo teve domínio total. Mas que defesa o Cássio fez? Principalmente no primeiro tempo. É que o time do Corinthians é muito difícil ser batido mesmo. Eles defendem com 9 caras. A linha de 4 não sai, os laterais praticamente são o Jadson e o Romero, porque o Fagner ele desgarra da linha só no último caso. Então é um time que joga muito protegido, mas o São Paulo estava na iminência de, acho que teve 3 ou 4 finalizações. É difícil finalizar contra o Corinthians. Logo no começo do jogo teve uma jogada bonita que cruzou, o Prato pôs para trás e o Hernanes chutou, a bola passou perto. Aí teve o lance do gol, teve acho que mais 2 finalizações do São Paulo. É difícil finalizar contra o Corinthians. Geralmente o Corinthians fica mais vulnerável, como foi no jogo contra o Santos na Vila Belmiro, quando eles tomam o primeiro gol. Talvez eu acho que o São Paulo hoje, quando ficou para jogar um pouco mais de contra-ataque, não usou o contra-ataque. Se posicionou para jogar de contra-ataque, mas não usou. O Santos já na Vila Belmiro, quando
fez 1-0, fez o segundo e podia ter feito o terceiro. Então o jogo soube jogar com a característica do contra-ataque. Hoje eu achei que talvez o São Paulo, quando teve a chance de fazer contra-ataque, não conseguia avançar muito e ficou um jogo mais de posse. Né? Bom, tem um monte de lance aqui, né, pra gente esclarecer. Bom, esse aí que você falou, só para registrar aqui, o pessoal de Campos do Jordão que assiste a gente no Mesa Redonda, a Daiane, o Júnior, o seu João e o Raimundo, ligadinhos aqui no Mesa Redonda, acham todos que o Petros chutou para ser gol. Que legal, todo mundo, né? Todo mundo. Boa. Se tiver mais opinião, gente, manda aí para... Queremos saber a sua opinião. Chutou direto ou pegou efeito positivo? Bom, 26 minutos do primeiro tempo, o São Paulo reclama um pênalti no lance onde Balbuena tenta cortar e a bola bate no braço dele ou ele mete a mão na bola. Essa é a dúvida que a gente vai tirar. Vamos lá, esse lance aí, ó. Vamos começar da ponta de lá. E aí, Miller, foi pênalti? Não, pra mim não foi, até porque a bola estava saindo, né? Ela foi cortada pelo Pablo e pelo Balbuena, né? E o Pablo tentou tirar o braço. Claro que a bola bate no seu braço. Mas para mim não foi pênalti. César Sampaio. O ruim é que o critério não é claro, né, Flávio? Cada árbitro apita uma coisa. O que eu vejo é que se o braço estiver colado ao corpo, não é. Agora, se estiver aberto, é pênalti. Alguns árbitros marcam pênalti. E aí o braço dele não estava colado ao corpo. Estava aberto. Né? Estava aberto. Então, se tem árbitro que marca e que não marca, né? Você marcaria? Cara, não foi intencional, ele não colocou, não teve intenção de desviar a bola, né? Colocou o braço. A bola bateu no peito. Se ela fosse na direção do gol, no braço. Se ela tivesse ido na direção do gol, nesse lance, o árbitro daria pênalti. Aí eu concordo, é pênalti. Pra você não foi, César? Pra mim, eu acho que não. Ele não teve a intenção de pôr a mão na bola. Chico? Claro que não. Segue o jogo. Não sei porque eu achei que você ia falar isso. Assim, intuição. Não, olha, na minha perspectiva, a bola bateu na mão do Cueva. Que? Na minha perspectiva, na hora eu senti isso, bateu na mão do Cueva. Aquele ângulo de visão, né? Aquele ângulo de visão específico ali, ó. Ou seja, o árbitro errou, não marcou a mão do Cueva. Aí depois eu vi que pegou no peito, e aí depois espirrou sem querer na mão do nosso querido Pablo. Né? Que, aliás, vem caindo de produção jogo a jogo, né? Tem isso também, né? Está na hora do nosso querido Carille começar a pensar em mudar algumas peças. Tem um pouco mais de... parar com esse negócio de ser amigo do jogador e escalar o time certo. O Pablo não está bem, estava na hora de dar uma mexida, e também tem outros jogadores que eu acho que não estão bem no Corinthians. É o caso o Rodriguinho, fez uma jogada muito bonita, mas ele não está bem. E o Jadson, depois que machucou, deu uma engordadinha. Dizem que ele está jogando com colete, porque sente dor nas costelas. Então, sei lá, está na hora de começar a botar mais Marquinhos Gabriel, que está numa boa fase. Já é o segundo jogo que ele entra e ele põe fogo no jogo, né? Teve aquele contra o Vasco, que ele fez o cruzamento, que foi o gol dele, no meu modo de ver, né? Mas, enfim, aí eu acho que não houve intenção, não marcaria a pena de jeito nenhum. Fernando Diniz, pênalti ou não? Não, de jeito nenhum. Eu até acho que esses lances de pênalti, esse critério de quando bate a mão na bola, para mim piorou assim as coisas. Virou igual o César falou, assim, há 2 anos atrás, tinha muito menos polêmica, porque tem absolutamente árbitros que não dão pênaltis dessa forma, mesmo com a regra, e tem árbitro que dá, que enxerga. Acho que complicou mais. O critério, ele não é... E é um critério difícil de você seguir. Eu não gosto de definir um jogo dando um pênalti. Tem juiz que daria esse pênalti. Verdade. Vanderlei? Nada. Eu também não. Bom, a lei diz que não, né? Sim. É que aqui no Brasil já marcaram um monte deles, mas a regra foi cumprida. Flávio Prado, só uma informação, o nosso repórter Adriano Dolfi, aqui do Departamento de Esportes da TV Gazeta, acaba de me informar que o Rogério Micali não é mais treinador do Atlético Mineiro, que ele teria pedido demissão. Algumas informações dizem que a diretoria, logo após a partida, a derrota do time por 3-1, já teria entrado no vestiário e mandado ele embora. Mais informações daqui a pouquinho no site Gazeta Esportiva. Mas está fora, o Micali não é mais o técnico. Então, muito bom, adiantou muito. Tirou o Roger e entrou o Micali. Muito bom. 2 meses. Isso aí é de uma inteligência extraordinária. O Atlético está ameaçado de cair e se cair merecerá, para deixar de palhaçada. Faz uma coisa que presta. Quando coloca o treinador, tem que ficar com o treinador. Aliás, se a CBS servisse para alguma coisa, isso seria desse jeito. Colocou, fica até o fim, não pode trocar.
Você não vê isso. Ah, no mundo inteiro troca. Troca, mas não assim. Média de 2, 3, 4 meses. Tá louco? Que é isso? Bom, Pablo toca a bola e Cássio pega com as mãos. Deveria ter sido marcado tiro livre indireto, ou seja, foi recuo proposital ou não? Aí, ó, esse lance. E aí, Miller? Não, pra mim não foi proposital. Ele até porque ele toma um jogo de corpo do jogador de São Paulo e meio que tropeça e dá um bico na bola. Pra mim não foi proposital, não foi nada. Acertou o árbitro. César? Eu acho que foi. De propósito? Eu acho que o Cássio que errou aí. Não tinha que ter pegado com a mão. É, que não podia ter pegado com a mão. Chico? O tal negócio, o jogo é às 11 horas da manhã. O Cássio, se fosse à tarde, ele mataria a bola com o pé direito e daria um chutão com a esquerda para frente. Não ia pegar a bola com a mão. Né? Porque fica na dúvida mesmo se foi um atraso ou não. Agora o Miller chamou a atenção do tranco, que acho que quem é que está lá na jogada com ele? É o Cueva, né? Não, é o Marcos Guilherme, né? É o Marcos Guilherme. Ele realmente vai dar uma forçada na jogada, o Pablo meio que tropeça e o juiz deve ter entendido o lance como o Miller entendeu. Agora o Cássio errou, seja lá o que for, mata a bola com o pé e dá um estourão lá pra fora, né? Na tem que pegar com a mão, Na dúvida. Ele tá sozinho no Até lance. porque estava sem pressão. Sim. Eu acho que foi recuo. Ele tomou o tranco, o escape dele era dar a bola pro Cássio estava fácil para jogar ali. Tá cheio de jogadores do Corinthians. Recuou e o Cássio estava, como disse o Chico, sonolento. Eu acho que o Cássio não deveria ter arriscado, mas para mim ele tropeçou, ele não quis devolver. Militão desvia para o gol, mas o juiz anula apontando falta de Prato em Cássio. Acertou ou não? Esse é o lance mais contestado pelo São Paulo. Estava 1-0 o jogo, seria o segundo gol. Claro que futebol não é matemática, mas dificilmente o Corinthians teria força para reagir. Esse realmente é um lance bem complexo. Até porque, Flávio, sabe o que acontece? Tem muito árbitro que diz que o goleiro dentro da área, ele é intocável. Pequena área, né? Na pequena área, perdão. Ele é intocável. Então o que acontece? Quando o Cássio está saindo, o Prato, mesmo sem ter intenção, ele está parado na direção, na rota do Cássio. Aí o Cássio, lógico, que se esbarrou no Prato e não conseguiu subir. A gente sabe, né? Nós jogamos bola, sabemos que se um zagueiro der encostar na gente, já tira nosso equilíbrio para poder subir, tomar posição e cabeçar uma bola. Exclusiva nossa, ó. Foi um torcedor que gravou e passou para o Silvestre. Mas eu acho que o Cássio é tocado pelo Prato dentro da pequena área e o juiz marcou certo a falta. César. Ai. Não sei, né? Porque o Prato não vai sair da frente, né, cara? Se a bola tá vindo e na direção dele, ele não vai. Pô, Cássio, pega aí. Não vai fazer isso, cara. Então ele já ocupou, é a lei da física, né? Ele ocupou o espaço primeiro, né? Lógico, intencionalmente. Eu entendo que o Prato viu que a bola cairia ali e ocupou o espaço. Mas é o Cássio que vai de encontro ao Prato e não o Prato que vai de encontro ao Cássio. Então para você, gol normal. Para mim, gol normal. Chico? O goleiro dentro da área lembrou bem o Miller. O Miller está feliz hoje. Lembrou muito bem o Miller. O goleiro dentro da pequena área é intocável. O Prato está no caminho do Cássio. O Cássio não passaria pelo Prato. E se você olhar bem, o Prato dá uma endurecida de corpo para o Cássio não passar. Faz o paredão, ó. Olha o bracinho do. Aqui, ó. Igual no aqui, basquete, né, Ciro? Aqui assim, ó. Ali, ó. Ali assim, na manha do gato. Até dá uma jogadinha assim, ó. Cintura, olha, ó. Como é que é, Chico? Assim, ó. Aqui, ó. Olha o jogo da cintura, aqui, ó. Olha lá. Chico, você é avô, você não se empolga. Que Chico, é isso? O cara dá um jogo de cintura ali legal. Isso aí, pra quem lutou boxe, até a gente admira, porque é difícil fazer essa... Então, gol bem anulado. O gol foi bem anulado, foi falta que... Olha, infelizmente, porque o São Paulo tá merecendo ganhar. Sou sincero de falar. Você ficou chateado, né? Não fiquei chateado, mas acho que o Prato ultimamente está jogando errado. Ele está se colocando mal na área. Quem sou eu para falar? Tem dois bons atacantes aqui, mas eu acho que ele está se colocando muito mal dentro da área. Ele está mais preocupado em impedir que os zagueiros cheguem e para os backs, isso deve ser jogada ensaiada. Aproveitem a jogada de área do que ele, que é centroavante, aproveitar. Então, o que ele está fazendo? Está tentando fazer o corta-luz. Só que dessa vez ele fez o corta-luz e encostou no Cássio dentro da pequena área. O juiz apitou, velho.
Não tem jeito, foi uma falta idiota, besta. Até porque, Flávio, essas coisas que eu não... Se eu vejo que o meu companheiro vai bater o escanteio, a bola saindo, eu não vou me posicionar dentro da área pequena. É lógico que não. Pô, pelo amor de Deus, isso é, desde a base você tem que entender isso. O escanteio cobrado, a bola saindo, eu vou ficar o quê? Na marca do pênalti pra gente, como o Militão fez. O Militão tá certíssimo. O lance do Militão foi certíssimo. Tempo de bola, impulsão, cabeceio, certíssimo. O Prato não. Se o meu companheiro vai bater a bola tirando, eu vou ficar lá de trás, para vir de trás na corrida, né, César? Para poder disputar a bola. Quer dizer, eu parado ali, eu estou totalmente fora de jogo. Mas essa bola, desculpa, Fernando, rapidinho. Eu até com o Filipão, nós jogávamos por um lateral, uma falta lateral, um escanteio, né? E tinha sempre um homem para cortar a saída do goleiro. Assim, claro. Então, ele não... a intenção do Prato ali era justamente essa, claro. Né? De atrapalhar a saída do Cássio. Ele viu o Cássio e faz ele assim, viu, ele viu. Fernando, chegou normal ou não? Não, normalíssimo. Acho que não tá parado, não fez nada. O Cássio vai na direção. Se não for assim, então o goleiro é melhor não ter ninguém na área. Porque não pode disputar a bola com o goleiro. Nem disputou a bola, ele ficou parado. O Cássio que foi em cima dele. E eu concordo, ali acho que é uma jogada ensaiada, os jogadores que vinham de trás para o cabeceiro eram aqueles, o Prato está ali estrategicamente. De repente, se alguém raspasse uma bola, ele de repente ir para o segundo, mas eu achei um gol totalmente legal. E Vanderlei? Gol normal. Para mim também, gol absolutamente normal. Vem em frente. Nós falamos da demissão do Micali aqui, só para... Caiu a média, né? Porque só 2 meses, tá? Então aquela média de que é coisa... no Brasil a média é 4 meses. Então, mas... Esse baixou. Do Micali foram 2 meses. 2 meses. Então, se você for fazer o cálculo, ela vai diminuir um pouquinho mais. Isso mesmo. Tá? Perfeito. E os cartolas não caem nunca, né? Eles se perpetuam. Apareceu o filho do Eurico Miranda, pô. Quando você fala, vai acabar essa praga, né? Nasce mais praga, é um negócio impressionante. Inacreditável. Bom, Maicon pisa... Olha que jogo de fumaça. Maicon pisa no braço de Petrus. Foi involuntário ou merecia cartão amarelo, vermelho, seja lá o que for. Vamos ver. Vou mudar de lado aqui, começar pelo lado do Vanderlei Nogueira. Vamos lá, Vanderlei, esse lance aí. Nada. Nada. Foi sem querer o pisão? Absolutamente involuntário. Aliás, ficou muito claro isso. Quando ele sentiu que encostou, tirou a perna, foi absolutamente involuntário. É que é um jogo nervoso, o nego reclama de tudo, até quando é a favor. Perfeito. Fernando Diniz. Eu não daria amarelo, não. Eu acho que foi voluntário. Mas o outro também. Eu não daria. Embora foi na perna, não achou atrasado. Não. Chico? Foi absolutamente nada. Você vê que o Michael tenta tirar o corpo, né? E o Petros continua rolando, né? Fica parado no chão. Foi um lance involuntário. Lance de jogo mesmo. Lance de jogo. Você tenta... aliás, ele está até olhando para o juiz, né? Sim. Ele não está nem olhando para o chão. Ele nem está sabendo que está pisando, né? Não foi... Não... Aliás, o Michael não tem essa maldade, não. Se fosse outro jogador, eu até desconfiaria um pouco. Se fosse o Gabriel, por exemplo, desconfiaria. Virou, fez miséria ali. Fez um teatrinho aí, né? Fez um teatro e tal, mas você vê, o Michael não tem essa maldade. O Gabriel até dá uma desconfiada. Não é para ter outros temas aí dele. Certo? Não, acho que foi involuntário também, concordo com todos aí. Ele nem estava olhando mesmo, né? E ele foi apoiar normalmente, né? Assim, então... E aí eu acho que o histórico... Doeu. E como o Chico falou, né? O Maicon tem um histórico aí, um perfil, né? De bom moço, né? Um cara de lealdade, né? Um menino assim que joga futebol, né, Flávio? Que entra pra jogar, né? Assim, não vê se envolvendo em jogadas não tá em assim, boa fase, deslealdade. Mas ele não é desleal. Miller. Foi nada. Parte da brincadeira. Nada. Bom, no lance de empate, do gol de empate do Corinthians, os jogadores do São Paulo reclamaram falta de Rodriguinho e Júnior Tavares. Foi ou não foi? Se não foi falta, foi uma bobeada grande, né? Aí é que nós vamos ter que jogar. Bobeada ou falta, ou mérito do Rodriguinho. Tem essa hipótese também, claro, né? Na gíria da bola, Flávio, a gente dizia na época assim, juvenil demais. Eu sou um treinador, apesar que eu não tenho paciência para ser treinador, porque eu não tenho paciência com jogador ruim. Então o que acontece, Flavinho? Eu chego no Júnior Tavares no outro dia seguinte e digo assim, filho, não se protege bola perto da área
de defesa. Se protege de bola no ataque, no meio campo, na lateral do ataque. Mas ali perto da zona de confronto ali, que um erro é capital, como aconteceu aí, não se protege bola, disputa a bola. Você pode ver que o Rodriguinho, ele não encosta no Júnior Tavares, ele vai atrás da bola. O Júnior Tavares protege e esquece da bola. Se ele fosse na bola normalmente, ele saia limpo na jogada. Até quase caiu o calção, né, dos livros que ele levou. Não, mas é verdade. Mas é um lance curioso, porque aqui atrás, na hora que ele faz a proteção mas você vê esse de maneira lance, errônea, é verdade. Infelizmente, a gente vê esse lance em time profissional. Time grande. Estão falando de jogador de time grande. Cometer uma infantilidade dessa, pelo amor de Deus. É aí que é a reclamação, mas ele está protegendo e o Rodriguinho sai, ele cai. Bom, César Sampaio. Ele foi no corpo, né? O Rodrigo tirou o corpo. Ele foi buscar o contato e aí nessa segunda bola também, aí o cara já vai no desespero, né? Que como ele não achou, se ele cerca também, se ele não dá esse chute aí, ó, se ele não dá o bote, também uma sucessão de fogo para tomar um gol, né? Ainda mais nessa fase é duro. Quantos jogadores de São Paulo são os astros do Miller. Os astros do Miller. E aí, Chico, falta do Rodriguinho? Não foi. Você vê que o Júnior Tavares, ele vai caindo, né? Quase perdeu o calção, não tinha nem percebido isso. Pô. Aí depois quase quebrou a espinha, né? Lembrou aqueles livros que o Miller dava, principalmente no Marcelo Dijan. Coitado, grande abraço para o Marcelo Dijan, né, nosso amigo. Mas que o Miller fazia isso com o Marcelo Dijan, quase todo clássico São Paulo e Corinthians ele fazia. O lateral do Barcelona, né? No final. Cruz, credo. O Miller era assim, ó. Agora, o Rodriguinho, vou te contar uma coisa. Deu um drible de Neymar. Aí, segurou, né? Foi um drible de Neymar. Aproveitou a falta de experiência do jogador de São Paulo e fez uma jogada maravilhosa aí. Meio gol, 80% do gol pro Rodriguinho. Aí o nosso querido Romero perdeu o gol, né? Que só chuta reto. E o Denilson furou também na volta, né? Foi complicado. Fernando? Não, achei que não foi falta, não. Embora esse jogador, ele deu uma melhorada jogou bem lá contra o Vitória, e hoje ele jogou bem. Acho que o São Paulo ganha com ele também. Júnior Tavares. É bom jogador. Mas aí no lance, eu não achei que foi falta, não. Ele foi se apoiar, igual o César falou. E o Rodriguinho tirou o corpo, aí perdeu a referência ali e acabou caindo. Vanderlei? Você viu como fica preocupado o torcedor do São Paulo ouvindo aqui? O Diniz acabou de dizer que jogou bem. Esse é o drama. Entendeu? Porque jogou bem. Quanto foi o jogo? 1-1 perdeu em casa. Mas eu não acho assim. Eu acho que eu estaria mais preocupado se está jogando mal. Aí não tem solução. Mas eu acho que jogar contra o Vitória, jogaram bem, ganharam o jogo. Já estamos em outubro, vai acabar o campeonato. Quer dizer, a gente ouve sempre, o torcedor ouve sempre isso mesmo. O time está melhorando, está jogando bem e não melhora, porque se está jogando mal, fica até a esperança. No próximo vai jogar bem. Só que está jogando bem e não sai do lugar. É um bem que não é suficiente, porque jogar bem tem que vencer automaticamente. Porque um time como esse joga bem. Quanto mais pode subir no próximo jogo? É o Barcelona? Quer dizer, você sabe que se subir, vai subir um pouquinho. Não vai ser um negócio de arrancar suspiros. Até porque depende da combinação de resultados dos adversários. O São Paulo costuma jogar bem contra time grande. Contra time grande até que joga bem. Agora quando pega time meia boca, time pequeno, aí é um desespero. Eu acho que o São Paulo jogou muito bem lá no domingo contra o Vitória. E jogou bem hoje de novo. E até o lance do pênalti contra a Ponte estava dominando o jogo. Aí você fala assim, eu se estiver jogando muito mal e perdendo, eu tenho muito mais esperança de um time que está assim, que a hora que a bola pode, que a hora que a gente muda. Agora, se estiver jogando mal, cada vez pior e perdendo, eu acho que aí que a esperança ficaria diminuída. O conceito é a posse de bola, né? Assim, até que o Fernando joga muito com a posse. Assim, tem debate sobre isso, né? Da eficiência. O cara ter a posse e não transformar a posse em gols, né, Vanderlei? Assim, em chances e em gols. Não, melhor jogar como o Corinthians, que não tem a posse, né? E esse campeonato tá diferente em relação aos passados. Por exemplo, quantos mandantes perderam dentro de casa? Nunca aconteceu isso. Tá certo? Os visitantes, antigamente você falava... Eu tenho uma tese. Essa é uma discussão que... Eu acho que hoje o cara... Ele faz o mais simples. Ele joga pelo resultado, dá bico pra frente, o jogo fica horroroso. Eu prefiro propor jogo. Acho que deveria ser obrigatório você tentar sair pro jogo. Mas esse é um dos problemas, porque como destruir é mais fácil, o Vitória, por exemplo, está ganhando fora. Quase sempre. Porque joga de contra-ataque, o Corinthians atacou o Vitória o jogo todo lá e o Vitória...
Acho que pro futebol empobrece muito. Então o time está ficando com a bola, não é porque ele quer ficar com a bola. Ele está ficando com a bola porque o outro não quer ficar também. Então, então é claro que não vai produzir nada. Não vem o resultado, e aí os brilhantes dirigentes brasileiros que não sabem nada, eles demitem o técnico que tenta propor jogo. Ou nem dão espaço. Sim. Esse é o problema. E aí o jogo fica feio, o jogo fica muito ruim. O Corinthians hoje foi dar o primeiro chute no gol com 10 minutos do segundo tempo. Um chute assim, não foi no gol, com o jogo. Então, assim, não é um jeito assim, para eficiente, mas o futebol fica. O pessoal acha que o Guardiola quer a bola para fazer graça. Ele quer a bola, quando ele está com a bola, o outro não vê, não tem jogo. Ele põe o ritmo, ele acelera, ele diminui, ele toca, ele volta. Ele cansa o adversário. Ele arrebenta com o cara. O que ele fez ontem, o Crystal Palace fez contra-ataque 2 vezes, chutou 2 bolas na trave, e de repente falou: chega, acabou a brincadeira. Mas isso que é o problema. Ele matou. O ano passado ele não ganhou nada e não mudou, não ficou questionando. Claro, só aumentou a convicção. Esse ano está melhor. Compensação, esse ano ele fez 30 gols, tomou 2. É um negócio absurdo. E o time que ele montou, hein, Fernando? Se monta um time desse aqui e não ganha nada, o primeiro Guardiola nem não chega até dezembro. Aumentaram o contrato dele e aumentaram o dinheiro pro clube. Ô, Fabinho, mas se acontece, a cabeça joga tanto quanto os pés. Primeira coisa. Segunda coisa, um Atlético Goianiense, um Avaí, um Figueirense, que seja da vida, vem jogar contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Corinthians em casa. Como é que o treinador vai chegar pro jogador? Vamos medir força, vamos jogar de igual para igual. É difícil. O Vitória mesmo ganhou do Corinthians no Itaquerão. Ele jogou no erro do Corinthians. O Corinthians bombardeou o Vitória o tempo todo. Poderia ter sido 3-4-1, seria um resultado normal, pelo volume de jogo do Corinthians. Mas como é que ele vai medir força que está no desespero? Mas, perde igual. Olha onde os times ficam. Joga feio e perde igual. Eu prefiro que o time saia e proponha jogo. Faz espetáculo, dá jogo. Porque essas porcarias aí normalmente perde do mesmo jeito. Perde de 1-0 jogando feio, perde de 1-0 jogando bonito. Não tem jogador assim com capacidade técnica, sabe, de dinâmica de jogo. Acho que nós queremos uma acomodação. Isso é culpa da seleção de 82 de 94. Criou-se aqui, ó, para você ganhar você tem que jogar feio. Se você jogar bonito, você perde. Criou-se essa coisa aqui no Brasil. Muito treinador no passado falava isso. Claro. Ó, vamos jogar feio que a gente pode ganhar. Pelo amor de Deus. Então, o time que faz mais falta ganha o jogo. Porque, por exemplo, você olha aqui, ó, o Atlético Goianiense joga bonito? Não, né? Coisa horrorosa. A Ponte joga bonito? Não, coisa horrorosa. O São Paulo joga bonito? Coisa horrorosa. O outro que está no rebaixamento qualquer? Curitiba. Atlético Goianiense. Curitiba joga bonito? Não, né? Então, poxa, pelo menos dá show, dá espetáculo. Tem vários técnicos na Itália, principalmente, que joga muito. Lembra do Mondonico? Do Cremonese? Ia pra ataque, o cara fez história. Pô, vai ser rebaixado com o time bom. Flávio, eu só queria lembrar o senhor está sendo injusto com o Carlos Alberto Parreira. Carlos Alberto Parreira, depois que passou por aprovação do 94, que ele precisava dar o tetracampeonato para o Brasil, que estava há 20 anos sem ganhar um título. Então ele jogou mesmo com jogadores muito habilidosos no meio campo. Se você parar para lembrar quem jogava nesse meio campo, você vai ver que você tinha o Mazinho, você tinha o Zinho. Isso, jogadores de boa qualidade. De qualidades muito boas. E jogava muito feio. E jogavam feio, mas proporcionavam lances pro Romário e pro Bebeto resolverem o jogo. Mas jogava feio. Depois ele fez um time do Corinthians que jogava muito bem, mas o time era horroroso. Mas quando o Parreira foi pro Corinthians, ele montou um timaço de bola. Mas eu não falei que o Parreira jogava feio. Eu falei que a seleção de 94 era horrível. E eu acho que aquele Corinthians do Parreira, na minha cabeça, era um dos melhores times taticamente armados. Era ofensivo. Por quê? Porque ele tinha posse de bola, mas a posse de bola consciente. Mas ele era ofensivo. Ele era ofensivo. Mas pera um pouquinho, mas eu não falei em Parreira, eu falei em 90. O time de 94 era horroroso, montado pelo Parreira. O time do Corinthians do Parreira, não. O problema é a filosofia de jogo. Para mim, o cara tem que propor o jogo. O Atlético Goianiense, a chance dele cair é enorme jogando feio ou jogando bonito. Então joga bonito. Pelo menos faz jogo, faz alguma coisa que presta. Exatamente. Eu concordo, ele tem que sair pro jogo. Essa coisa do resultado. Eu adoro o Audax. Vai ficar se defendendo o tempo todo pra quê? O time do Audax, ele foi vice-campeão jogando bonito e foi rebaixado jogando bonito, faz parte. O Audax, o anormal é ele ser vice-campeão. Porque cair faz parte, está na linha. Certo, Fernando? Por aí. Sabe o que acontece? Vocês estão falando de jogar bonito, parece que vocês estão falando que vocês têm uma orquestra bacana lá
e o cara pode fazer uma grande apresentação e encher o coração com uma música maravilhosa. Os caras não tocam nem bumbo. Não tem nenhum cara de violino lá. Para isso. Entendeu? Por que o Audax do Fernando fazia? Essa história de que brota um talento... Não, mas não estou falando disso, não. Não, pera um pouquinho. Os jogadores são ruins e a ideia de jogo é ruim. O jogador ser ruim, o problema é a ideia de jogo. Você pode colocar lá 5 Guardiolas, ele vai ter uma ideia maravilhosa e você coloca lá pro Nogueirinha, o Nogueirinha não vai fazer nada. Como é que o time do Fernando Diniz jogava? Tinha craque ali? Tanto não tinha que não veio nada. Não tinha craque, mas ele tinha um time armadinho, arrumadinho, bacana. Uma proposta de jogo ofensivo. Depois ele perdeu vários jogadores, ele quase foi pra terapia. Isso, mas ele não montou um time agradável de ver jogar? Sim. É isso que eu quero. Que o cara tente jogar. Mas ele precisou de mão de obra. Ele aproveitou aqueles jogadores, tirou o máximo deles. Mão de obra colocou fraquinha. A cabeça dele, tá tudo certo. Mas depois os caras foram embora, pergunta como é que foi. Sim, foi legal. Não, pera um pouquinho. Tá bom, pera um pouquinho. Mas o problema é que ele tem jogador ruim de qualquer jeito. É jogador ruim, proposta de jogo ruim. Aí não dá. Eu não acho assim, eu discordo. Eu acho que tem muito jogador. Eu não acho que a qualidade do jogador brasileiro tá ruim. Eu acho que tem que ter ideias para se desenvolver mais jogadores, desde a base. Você vai nas categorias de base hoje, os jogos são cada vez mais empobrecidos, em detrimento do talento, muita parte tática defensiva. Quando se fala de tática aqui, é tática só para defender, não é tática para atacar. E o Audax, embora tenha sido rebaixado, ele veio de 4 do São Paulo, faltou 2-2 com o Palmeiras no Allianz e perdeu de 1-0 do Corinthians com 72% de posse de bola. Então, e tem 9 jogadores disputando a Série A e a Série B. Agora tem hora que você joga igual o jogo do São Paulo hoje. Se você fica... E com o Audax aconteceu parecido. Hoje era para o São Paulo ganhar, como era para ter ganho contra a Ponte. Às vezes o resultado não aparece. Agora, resumir o futebol, o placar final do jogo, eu acho que é muito pobre. Eu acho... Vamos ver o... Desculpe, não. Quer concluir? Pode concluir. Tudo bem? Não, que eu acho que o legado da seleção de 82 que deixou, isso daí que foi ruim, é isso não ter ganho, porque precisa sempre ganhar, igual você disse. Jogar bonito, parece jogar bonito, você está perto de perder, não perde de ganhar. Eu acho que você está perto de perder quando você joga feio. Eu também acho, você perde inclusive público. Vamos para os vestiários e ali tem aquela história do Gabriel que deu um buchicho. Vamos ver. Não ganhamos o jogo, empatamos. Certo? Sabor de vitória. Não, queria os 3 pontos, pode ter certeza. Hoje fiz algo que eu não tinha treinado e não gosto de fazer isso, tá? Que foi jogar o Romero para dentro junto com o Jô e colocar o Cleison. Sou muito sincero em falar que eu não gosto de fazer por não ter trabalhado, mas enfim, conseguimos um empate numa situação assim, né? É um aprendizado para mim também, muitas vezes eu estou ali no banco, fico pensando em fazer uma substituição, mas caramba, não treinei isso. Aprendendo, né? Cada dia aprendendo mais. No primeiro tempo a gente entrou desligado, no segundo tempo entramos com outra performance, então foi importante esse empate. Eu acho que se a gente procurar somar, a gente vai criar mais gorduras pela frente. O Dorival armou muito bem o time, um time muito organizado atrás, não se expondo, né? Muitas vezes a equipe nessa situação acaba se expondo demais e não, continua organizado. E eu acho que logo após a substituição do Cueva, eles tomaram um gol, mas por uma briga do Rodriguinho lá pela bola. Então, se não acontece o lance, se a gente não consegue aquele gol ali, a substituição do Dorival foi boa, preencheu melhor, protegeu. Então é difícil, né? A nossa profissão não é fácil. Acho que quando as coisas são contra o Corinthians, tem uma repercussão maior. E quando os outros times, mas fazer o quê? O maior clube do Brasil, então a gente tem que se acostumar com isso. Mas não vejo dessa maneira, acho que o árbitro agiu corretamente no jogo, não vi nenhum lance que tenha definido, que o árbitro errou e tenha definido o resultado da partida. Mas pra gente falar de algo para melhoria no Brasil, gente, que pariu, né? Me desculpa o que eu falei agora. É demais, gente. Tá? Nossa chegada aqui é uma guerra toda vez. Tá? É uma guerra. Parece que está chegando num campo de batalha. Certo? E já falando sobre isso, se quer dar como exemplo no Brasil, vamos pensar em tudo. Né? Por um outro lado, eu gosto que acontece isso. Que acorda ainda mais o meu time. Lembro de um episódio com o Ronaldo aqui, em 2009, que chegou e foi essa guerra, a nossa chegada aqui. O Ronaldo lá de trás gritou assim: mas são burro demais, me acordaram. Então, sabe, se for por ver do lado de educação, de uma melhoria do nosso país, vamos pensar em tudo. Taticamente foi uma partida quase perfeita da equipe de São Paulo.
São Paulo se dispôs a uma marcação, o Corinthians teve poucas penetrações, São Paulo conseguiu algumas ações importantes. Não vi que a equipe retraiu. Acho que quem viu isso, viu errado. Me desculpe, mas não foi essa a intenção e a postura. Tanto é que o Jusilei jogava ali até outro dia, na mesma função que eu coloquei, na função que, teoricamente, o Cueva vinha desenvolvendo. Ali foram erros capitais. Primeiro o lance do Maicon, pisão do Maicon. Foi o mesmo pisão do Lucas Fernandes. O Lucas tomou o cartão e o Maicon foi ignorado. Ninguém viu o pisão do Maicon, é uma coisa impressionante. Nenhum dos árbitros viu o pisão do Maicon. Segundo, a bola atrasada pelo Pablo, também não foi dado nada. Terceiro, o pênalti. Abriu o braço, dentro da área, já vi pênaltis aí absurdos, e contra o próprio São Paulo. E a bola toca no braço, e é ignorado novamente. E aí o gol. Então, você jogar contra um adversário como o Corinthians, líder da competição, e contra um imponderável, é complicado. Não é qualquer equipe que consegue. É uma pena porque, mais uma vez, a gente deixa escapar aqui um resultado, na minha concepção, um resultado que seria fundamental aí e completaria aquilo que a gente vem defendendo há algum tempo, de uma crescente que a equipe vem apresentando. Teve esse caso do Rodrigo Caio e do Jô, aquele negócio do fair play e tal, e a gente ficou em cima dos dois. E aí rolou a história do Gabriel também na hora do gol do Corinthians. Vamos ver. Antes da bola rolar, o cumprimento foi rápido. Dentro de campo, Jô e Rodrigo Caio não disputaram diretamente muitos lances. Arboleda é quem dava o primeiro combate no corintiano, enquanto o Rodrigo Caio ficava na sobra na maioria das jogadas. A reação do São Paulino, lamentando a chance perdida, era a prova de que o tricolor estava melhor. Tanto que, apesar de zagueiro, Rodrigo Caio ficou a maior parte do tempo posicionado no meio-campo. Não demorou para sair o gol. Rodrigo Caio vibrou de longe, mas correu para fazer a festa junto com os companheiros. Do outro lado, não estava fácil a vida de Jô. A bola mal chegava. E olha que vira e mexe, ele reclamava e mostrava como gostaria de recebê-la. Nós mesmos reconhecemos que foi muito abaixo do normal. Logo no começo do segundo tempo, a bola vem redonda, mas é Jô quem falha na finalização. O atacante teve a chance também de cabeça, mas faltou pontaria. As oportunidades apareciam conforme o Corinthians equilibrava o jogo. Rodrigo Caio e Jô estavam na área no lance do empate, mas quem marcou foi Cleison. Jô correu para o abraço, mas recriminou a comemoração exagerada feita por Gabriel. A torcida estava nos ofendendo bastante, acabei retribuindo gestos, mas peço desculpas, né, pelo gesto. Acho que isso não é maior do que o jogo. Ele reconheceu, né, que ele fez uma coisa que não devia ser feita, mas ele pediu desculpa, talvez no calor ali da emoção do jogo, do gol, né, por ter o resultado estar sendo adverso. Mas ele pediu desculpa, o importante é que ele reconheceu o erro, a gente puxa a orelha dele dentro do vestiário ali, em off, né, é um menino, sabe que dentro do futebol tem que haver respeito entre ambas as partes, tanto da torcida deles como da nossa. Exageros na comemoração à parte, o gol deixou os corintianos satisfeitos. Positivo, porque somamos, né? O importante no Campeonato Brasileiro é somar. Claro que eles têm que sempre melhorar. O segundo tempo foi muito melhor, tivemos um pouquinho mais de agressividade, conseguimos um passe melhor, mas o mais importante foi um ponto. O abraço de Jô em Rodrigo Caio parecia ser o capítulo final do reencontro entre os dois, mas não foi. Da última vez que encontrou com Jô aqui no estádio do Morumbi, Rodrigo Caio foi o personagem, por conta do gesto de fair play que salvou o corintiano do cartão amarelo que o suspenderia do segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista contra o próprio São Paulo. Desta vez, Rodrigo Caio voltou a ser o centro das atenções, por conta da sua reação na saída do vestiário, culpando a arbitragem pelo fato do tricolor não ter vencido o clássico. Ficou bem claro que quem tirou nossa vitória não foi o Corinthians, foi a arbitragem. A forma como foi, a gente não pode aceitar isso, vem acontecendo muito. Aconteceu contra o Curitiba, dentro da nossa casa, deram um pênalti em cima do Rildo, vergonhoso. Hoje, novamente, tivemos um gol legítimo, o Prato nem se movimentou, o Prato ficou parado, o Cássio trombou nele, o juiz mais uma vez deu uma falta.
Eu vejo que muitas vezes quando a gente joga contra o Corinthians, a arbitragem entra pressionada porque a gente vê que a imprensa toda é corintiana, a gente vê que muitas pessoas só falam a favor do Corinthians e eu tenho certeza que o árbitro entra muito pressionado. Todo jogo vai ser assim no Campeonato Brasileiro. Vocês vão ver até o final. Todo jogo vai ter uma reclamação, não só do Corinthians, mas de outras rodadas. É normal, é natural. A arbitragem é sempre assim, né, cara? A gente tenta falar para defender ele, tenta ver o que eles podem melhorar, mas eu sempre acredito que eles não fazem para poder prejudicar ninguém. Eles fazem o que na hora ali é o momento que eles têm de reflexão na hora ali, de ter uma atitude, ele tem que ter uma opinião rápida. Bom, tem muita coisa aí pra gente falar. Primeiro, eu sou corintiano mesmo. É nóis. Você é tudo menos corintiano. O Miller é corintiano, que eu sei, não é de hoje. Miller é corintiano. O único que eu tenho dúvida aqui é o Chico. Que o resto é tudo corintiano. Olha aqui, ó. Sem dúvida. Deixa eu responder pro Rodrigo Caio aqui, por favor. Não, mas pera um pouco. Rodrigo Caio, meu querido. Eu sou corintiano e admito isso publicamente, sempre admito. Eu também, é nóis. Desde que você... Aliás, você nem tinha nascido, eu acho. E eu já falava... escrevia que era corintiano. Então, não tem isso. Agora, que imprensa corintiana, você está olhando que imprensa? A alemã? Está vendo a imprensa francesa? Está vendo a imprensa espanhola? Porque a imprensa nossa aqui, hoje, o que tem de São Paulino é uma grandeza. Eu vou te contar uma história. É uma grandeza. Eu descobri um corintiano. Palmeirense, São Paulino. Eu descobri um corintiano. Está cheio. Aqui na Gazeta hoje, a redação, tem muito mais São Paulino e palmeirense que corintiano. Eu descobri um corintiano, você vai ficar surpreso. Sabe quem é corintiano? Eu descobri. Garanto pra você. O Rodrigo Caio. Lembra no Campeonato Paulista que ele ajudou o Corinthians? Aquele negócio do Jô e tal. Ele ajudou. Tá vendo? Ele é corintiano. Não é aí que tá. Você critica a direção de São Paulo e a gente tem que criticar a direção de São Paulo aí também nesse lance. Porque ele não sabia que o Jô ficaria fora da outra partida. Ele não foi avisado. Ele não foi avisado. O seu querido Rogério Ceni, que era técnico até então, não chegou para ele e falou assim: meu filho, é o seguinte, olha, todos, atenção, o Jô está com 2 cartões. Se ele levar o terceiro, ele está fora do próximo jogo. Chico, aí fica mais fácil a gente ganhar dele. Ele é coautor daquela música. Ninguém avisou. Doutor, eu não me engano, Rodrigo Caio é corintiano. Aí que tá. Ele fez essa música. O seu querido Rogério Ceni, seu técnico. O Rodrigo Caio, ele perdeu a chance de ficar calado. Comenta só sobre o jogo. Sobre o que aconteceu, por que não ganhou. Mas normalmente time ruim e time rebaixável, eles choram muito contra a arbitragem. Não, mas ele falar que toda a imprensa é corintiana... Quando o jogador tá muito mal, o Rodrigo Caio teve um momento que ele tinha que ir embora e não foi. Perdeu. Sim. Também porque quiseram tomar uma nota dele, naquele negócio do Valência e tal, tudo bem. Mas agora acho que ele tá perdendo a chance de ir embora. Então, não entendo. Não, mas eu acho, Flavinho, que ele foi muito mal nas suas declarações. Comenta, fala assim, não joguei bem hoje. Hoje eu não fui legal. Hoje não estava 11 horas da manhã, como o Chico falou. Olha, não acordei no jogo hoje, então não foi legal. O time perdeu uma oportunidade de ganhar o jogo, de segurar o resultado de 1-0. Pode ficar falando de juiz, de árbitro. Na minha época, na época do Fernando Diniz, do César Sampaio, a gente nem olhava pro árbitro. O Tele Santana dizia assim, esquece o árbitro. Porque ele não vai chutar a bola pra você. Vai, faz o gol, porque vocês são os melhores. Pronto, acabou. Vocês eram bons, né? Deixa eu falar com a gente. Não, você, cambada de corintiano, vocês não vão falar do Gabriel, não? Sim. Não, eu posso falar. Por favor. O Gabriel foi infeliz, ele foi crianção. Essa é a grande verdade. Foi molecão. Não devia fazer esse tipo de gesto, isso não pega bem, isso é provocativo. Eu não sei o que a CBF vai fazer com ele, mas ele vai ter que segurar essa barra. Vai tomar uma punição, sim. Primeiro grande, depois eles diminuem, que eles querem aparecer, aí dão aquela punição desproporcional, absurda, depois faz uma coisa mais real. Não, mas eu também quero aproveitar e elogiar o Jô. Estava conversando aqui com o Fernando, com o César, com o Miller, como que o Jô amadureceu nos últimos tempos, né? Levou uma cacetada da vida e aprendeu, né? Você vê que maturidade. Ele falou, não, puxamos a orelha dele, ele não falou mas deve ter sido ele. Puxamos a orelha dele no vestiário. Eu vi domingo passado. Então, eu vou dizer uma coisa pra você. Cotoco, eu vi. Eu acho assim, o Gabriel foi crianção, foi molecão, foi bobão. Sabe aquela atitude que não precisava fazer. Agora, por outro lado, quando é que vai acabar com esse negócio, essa chuva de pedra, garrafa, cerveja em lata,
que a torcida do São Paulo faz, um verdadeiro corredor polonês. Todo jogo que o Corinthians vai lá jogar é isso. É ônibus apedrejado, só falta dar tiro no ônibus do Corinthians, só isso que falta. Falta mais nada. Então, quer dizer, isso deixa o jogador nervoso, lógico que deixa. E as provocações dentro de campo. Agora, ele foi errado, ele não devia ter feito esse gesto. Jamais. E vai ter problema. Não, e agora a CBF, que é um dos órgãos mais corruptos da face da terra, aí vai pintar de justiceira. Lógico que tem que ser punido. Evidente. É o STJD. Então, aí aqui é pior ainda, que faz esquema e tal. Mas aí eles vão. Que vai denunciar. Não, justiceiro, claro. Se entrar na vida desses caras, vai. Mas agora os justiceiros aparecerão. Mas tem que ser punido. Claro que sim, claro que sim. Pode ficar mas foi bonito, Flávio. Ele, tipo assim, ele foi muito mal, foi como o Chico disse, foi crianção, foi Zé Mané. Só que depois ele reconheceu o erro. Ele admitiu publicamente, olha, eu errei, eu fui muito mal. Eu peço até um vídeo. Exatamente. Peço desculpa à torcida do São Paulo. Não, tem que ser punido. Agora, sem justiceiro, tá? A CBF não tem moral pra punir ninguém em nada. Aliás, estou explicando, Vanderlei Nogueira, pelo amor de Deus, quando é que chega o pessoal aí pra prender esses caras, pô? Não, eu só antes de você falar, Vanderlei, só um minutinho. Por que falar em justiça, por que o Bruno Henrique jogou essa partida de ontem e fez o gol? Ele cuspiu dentro da boca do adversário. Porque foi Libertadores e ele ainda não foi jogar. Mas ele vai se ferrar. Ele vai se ferrar. É outro campeonato. É pela Comebol, né? Mas ele vai se ferrar. Mas peraí, cara. Como é que pode deixar um jogador... E mas aí é outro campeonato. Cara de pau. Falou, eu passei por coisa... Meu filho, você cuspiu dentro da boca do adversário. Vai ser punido. Flávio, eu sei que você está perguntando, mas... Desesperadamente, eu estou ansioso para que esse cara chegue e prenda logo. Limpa, traz raticida, limpa aquilo. Você e quem quer que o futebol, pelo menos, melhore um pouquinho. Não perca a esperança. É que realmente alguns fatos aconteceram que estão arrastando um pouco mais a atuação da Polícia Federal, que tem recebido muitas informações do FBI. Está acontecendo uma troca de informações. Aqui em São Paulo já tivemos vários levantamentos de documentações, enfim. E eles estão, posso dizer isso, eles estão esperando o momento certo. Ganharei esse presente de Natal? Irrefutável, aquele momento irrefutável. Então, não perca a esperança. Ganharei esse presente de Natal? Você acha que antes do Natal ganharei esse presente? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Para mim será uma decepção pelas informações que eu tenho, que isso não aconteça, por exemplo, em outubro, até meados de outubro. Alguma coisa vai acontecer. Pô, Deus queira, tá me benzendo aqui. Vem logo, estamos com o saco cheio dessa bandidagem, eles estão aí faz tempo, estão destruindo o futebol, estão destruindo a reputação, estão tirando empregos, porque as pessoas que precisam da credibilidade do futebol, precisam que esses bandidos sejam presos. Venham, vocês têm as informações, venham logo. Poxa, não aguento mais. Olha, uma coisa que aconteceu no futebol, o Miller, você que jogou no... Bom, aqui só o Fernando não jogou no São Paulo, mas jogou no Corinthians. Há 10 anos... O São Paulo era Corinthians e o Corinthians era São Paulo. É verdade, papéis invertidos. Impressionante como as coisas inverteram. Vamos ver. 2017. Corinthians lidera disparado o Campeonato Brasileiro. Enquanto o São Paulo luta para não ser rebaixado. 10 anos antes, a situação era completamente oposta. Com 4 rodadas de antecedência, o tricolor levantou a taça de campeão. Do outro lado da tabela, o Timão tentou fugir do rebaixamento até o último jogo. Não conseguiu. O Corinthians está rebaixado! O Corinthians está na 2ª divisão! O empate contra o Grêmio derrubou o Corinthians para a 2ª divisão. O pior momento da história alvinegra. Considero o rebaixamento em 2007 uma consequência da malfadada parceria de 2005, né, com o grupo MSI. O Kia, a chegada dos Galácticos, Tevez, Mascherano, depois essa turma foi embora, o capital foi embora, houve problemas ali com a administração do Alberto do Alibe e o Corinthians pagou um preço por isso. O Corinthians vendeu a alma pro diabo. Para o São Paulo, tudo dava certo. Campeão mundial em 2005, o tricolor ganhou o brasileiro 3 vezes seguidas, em 2006, 2007 e 2008. A diferença era que a diretoria acreditava na comissão técnica, ou seja,
E o clube estava assim, tão bem, assim, toda a parte estrutural, tudo, bem na frente dos outros. E na hora que a gente sabia que ia perder 2, 3 jogadores, a gente já ia no mercado bem antes e a gente conseguia, junto com o nosso concorrente, porque alguns clubes sempre queriam aquele mesmo jogador, e o jogador sempre escolhia a gente. Por quê? Porque a gente era muito organizado, porque sabia que a chance era muito grande de ganhar, né? Então o São Paulo saía muito na frente dos outros clubes, né? O São Paulo era o modelo, né? O São Paulo era o que todo clube queria ser. No mesmo ano do tricampeonato do São Paulo, Alessandro chegou ao Corinthians para jogar a Série B. Enquanto o tricolor era a referência de modernidade e exemplo a ser seguido, a estrutura corintiana era de dar vergonha. Em 2008 e 2009, quando eu comecei a treinar aqui no CT, era simplesmente um container e um campo. Eu me lembro que tinha um alambrado somente dividindo o acesso da torcida com a gente no campo, então era muito precário. Eu me lembro, até hoje, eu tenho na memória o primeiro dia que o Ronaldo veio treinar nesse campo, nesse container, né? E ele ficava olhando o container, ficava olhando o campo, e falou, caramba, meu Corinthians é muito grande para ter só isso, né? E foi justamente a presença de Ronaldo o fenômeno capaz de acelerar a retomada e o crescimento do Corinthians. Esse casamento Corinthians e Ronaldo ele foi muito perfeito. Essa combinação, essa iniciativa, tanto do atleta em aceitar esse desafio, porque ele não vivia, ele vinha de uma série de problemas, precisava se resgatar como atleta profissional, né? E o Corinthians acreditou nisso e esse casamento aconteceu e foi muito positivo, porque junto com a vinda do Ronaldo vieram muitos e muitos benefícios do Corinthians. Aí vem um centro de treinamento, vem conquistas e mais conquistas. O Corinthians, após o descenso, acho que soube explorar muito bem a marca do Corinthians. Né? O Corinthians virou uma potência mundial. Acho que o Corinthians é o caso bem específico de um clube que acordou, não só futebolisticamente, tecnicamente, acordou para o seu marketing, acordou para uma administração minimamente decente, acordou para uma reforma de estatuto contra a reeleição. Do lado São Paulino, no entanto, acontecia o contrário. O descalabro que está levando o São Paulo a uma situação parecida hoje começa bem antes, né? Começa quando o São Paulo, com o Juvenal Juvencio, se torna um clube como os outros, como o Corinthians do Dualib, o Palmeiras do Mustafa. Clube de futebol não pode ter dono, não pode ter continuismo. O Juvenal foi um excelente presidente, a primeira vez que foi presidente. Foi um excelente diretor de futebol, o Marcelo Portugal Gouveia. Foi um excelente presidente no seu segundo mandato. Quando foi para a reeleição e no momento em que ele decidiu uma terceira reeleição, terceiro mandato da sequência, a partir de 2008 São Paulo parou. A demissão de Muricy Ramalho em 2009, aliás, foi um sinal do que estava por vir. O Juvenal ficou um dia todinho ensaiando para me mandar embora. Porque ele não queria me mandar embora. Você vê como é que ele não queria me mandar embora? Ele falou, meu, o que a gente faz? Ele falou assim para mim. Falei, meu, a melhor coisa que o senhor faz, manda embora, cara. Também tô cansado também disso aqui, cara. Eu tô cansado também. Não do clube, mas das pessoas, cara. Você sabe o que é ser tricampeão brasileiro, cara, no mesmo clube? Se isso não é na Inglaterra, algum lugar, tem uma estátua lá, cara. Aqui no Brasil, o tricampeão brasileiro, os caras queriam mandar embora toda hora. Por quê? Porque é um bando de amador, cara. É muita gente amadora mandando, entendeu? Uma das pessoas responsáveis pela saída de Muricy Ramalho foi Leco, na época diretor de futebol, hoje presidente do clube. Do lado do Corinthians, no entanto, o maior acerto aconteceu no momento mais difícil da era pós-rebaixamento. Recém-eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores de 2011, o Timão preferiu manter Tite e começou ali a era mais vencedora de sua história. Em termos de conquistas importantes, não há dúvida, né? O Corinthians nunca tinha conquistado tantos títulos tão importantes e com tanta frequência. Eu me lembro do dia a dia, do trabalho, do que a gente projetava como conquista para campo. Ganhava um paulista, o que é maior do que o Campeonato Paulista? Uma Copa do Brasil, um brasileiro, vamos atrás dela.
ganhou um desses dois, o que vem? Libertadores, então vamos bater nela, melhor momento. Indiscutivelmente, aí fica fácil para mim que tive o privilégio de ser o capitão em levantar uma taça única da Libertadores até o momento, de um clube aí de 107 anos de vida, de glórias, conquistas. Nossa, é emocionante falar sobre esses dois momentos, que foi levantar a taça da Libertadores e a taça do Campeonato Mundial 2012. No mesmo ano do Mundial corintiano, o São Paulo ganhou seu único título desde o tricampeonato brasileiro, a Copa Sul-Americana. Foi um pequeno suspiro para quem, no ano seguinte, teve que recorrer a Muricy Ramalho para salvar o clube do rebaixamento. Situação que se repete agora em 2017. Você chega a essa situação principalmente por questões extra-campo, questões administrativas, e o próprio torcedor são paulino sabe disso, como o torcedor corintiano na época, em 2007, sabia. São Paulo parou, cara, e os outros clubes foram copiando São Paulo e daqui a pouco passaram por cima, porque o São Paulo parou no tempo, São Paulo parou. Depois daquela sequência de todos os títulos, o cara se acomodaram. Não, tá tudo certo, nós somos o melhor do mundo mesmo, a gente tem a melhor estrutura, né? E tinha a melhor estrutura, e tinha mesmo, mas os outros clubes agora têm toda a estrutura muito boa, até melhor alguns. Desde que eu estou no São Paulo, desde 1943, nunca vi um período tão ruim. Essa história de que time grande não cai, já está provado que não é verdade. Time grande é o que volta. Pois é, essa destruição do São Paulo passa muito por Juvenal Juvencio, pela canetada que foi dada, só que somente 7 conselheiros votaram contra a canetada. Os caras estão todos aí, estão todos culpados. Eles que eternizaram o Juvenal Juvencio. Tanto que quando ele morreu fizeram estátua, foi velado no Morumbi e tal. E quando, na verdade, o grande homem, o cara que segurava a Marinha, inclusive o Juvenal, e sua arrogância, né, era o Marcelo Portugal Gouveia. Coincide com a morte do Marcelo Portugal Gouveia, o acesso e o Juvenal Juvencio vira dono do São Paulo. E ele não tinha nada para ser dono do São Paulo, nada que o credenciasse a ser dono. Aliás, ninguém tem moral para isso, menos ainda o Juvenal Juvencio. E esse grupo que está aí é o grupo do Juvenal Juvencio. É tudo juvenalada, tá tudo aí. Inclusive esse Leco, que era quem ficava fazendo futrica para derrubar o Muricy tricampeão brasileiro. Fazia fofoca. Aliás, Leco brilhante nesse final de semana. Ontem ele deu uma entrevista dizendo que a imagem do Rogério Ceni está denegrida. Tá. Ele ficou durante 24 horas no Trend Tops mundiais como o nome mais citado e xingado. Não houve eu li quase muita coisa do que escreveram. Não, concordei com todos. Ridículo. Ele chegou ao ridículo. E hoje ele saiu na porrada com o diretor, com o conselheiro de São Paulo lá, com outro cara lá que eu não sei quem é, mal hábil, qualquer coisa assim. Mas ele e o filho dele agrediram esse cara. Ou seja, coisa de boteco, coisa pequena, coisa ridícula. O Leco deveria ter vergonha na cara de falar do Rogério Ceni. Ele usou o Rogério Ceni para se eleger. E culpou o Rogério Ceni. E depois culpou o Rogério Ceni porque ele é um incompetente, ele vendeu os jogadores, traiu o Rogério Ceni, como o Osório foi traído no período do Osório. Foi traído pelo grupo do Carlos Miguel Haddad. Vende jogador, traz jogador, fazendo negócio para lá, negócio para cá. Então, o Leco, ele já teve vergonha na cara, não tem moral nem para falar o nome do Rogério Ceni. E o Rogério respondeu simplesmente dizendo não respeite os homens pelo cabelo branco, que os canalhas também envelhecem. Uma bela frase, ótima. A frase do Rui Barbosa, né? Sim, do Rui Barbosa, foi bem lembrada. Foi um momento de boa e muito boa lembrança. Agora não precisa chamar o cara de canalha, né? Não, ele não chamou, ele só falou. Ele nem citou o nome dele. Ele nem citou o nome. Agora, o que você diria a um cara que te traiu, te usou e te traiu? Você faria, e ainda fica dizendo que a sua imagem está denegrida quando a imagem dele é maior do que qualquer história do Leco fora, dentro do Morumbi. O que você falaria? Flávio, vou falar uma coisa para você. O Carille sentado aqui no lugar do Fernando Diniz, acho. Não sei. Acho que aqui. Falou assim, vocês nunca vão saber o que ocorre dentro do vestiário. Jamais. Isso fica entre o treinador e os jogadores e os dirigentes. Então, muita água no bastidor corre que a gente acaba não sabendo. O Miller jogou, o Fernando jogou, o César jogou, e eles devem concordar com o que o Carille falou. Então, eu acho que é o seguinte, muita coisa aí está mal explicada em relação a esse episódio do Rogério Ceni. Agora, que se o Leco entendesse um pouco de futebol,
ele já começava o ano com um treinador de futebol, não com um cara postulante a treinador que nunca foi treinador. Sim, mas ele foi usado. Ele usou o Rogério para se eleger. Mas Esse é o ponto. Ele usou o cara. Ele usou e o Rogério deixou-se usar. E aí, então, só que o Rogério pior. Só que é o seguinte, mas há uma diferença aí. Primeiro que o Rogério é significativo para São Paulo. O Leco é insignificante. Segundo, o Rogério ficou quieto e o Leco continua falando. Esse é o ponto. O cara que usou, você tem razão na parte, o Rogério aceitou, ok. Só que o Rogério está quietinho. E o outro, que é um pária, não serve para nada no clube do São Paulo, pelo contrário, está levando o clube para esse buraco, continua fazendo isso. Hoje saiu na porrada lá com o conselheiro, com a turminha dele, com o grupinho dele. Você viu o que o Muricy falou, Flavinho? O São Paulo, o problema é que tem um bando de amador lá. Mas não é de agora. Mas é desde a época do Juvenal. Esse amadorismo é que eu contesto um pouquinho, viu? Assim, amador que você tira. Não sabe fazer futebol, não sabe. O próprio Juvenal falava que o Leco não servia nem para fiscal do quarteirão. Tanto que ele foi buscar o Carlos Miguel Aidar. Né? Ele falava isso. E eles se entendiam, eles eram do meu grupelho lá, né? Então, complicado. Ô, Michele, você precisa passar um recado para nós depois. Eu vou passar um recado e tenho as fotos e os vídeos. Eu falo das fotos e dos vídeos. Como você quiser, posso falar? Então tá bom, olha. Primeiro aqui na câmera do meu querido Ricardinho, é o seguinte, você que mandou foto, mandou vídeo no nosso WhatsApp do site gazetesportiva.com, 994791633. Williams e o Caio Poltronieri separaram aí algumas fotos da galera que participou. As fotos estão lá no canal do torcedor do site gazetesportiva.com. Nós temos o torcedor Rafael João da Silva com a filha Isabela, de Cocai do Sul, Santa Catarina. Que bonitinha. O Enilson Xavier Prates com o filho Miguel, da Vila Jacuí, aqui de São Paulo. Beijão pra vocês. O palmeirense Emerson Luiz, de São Luís do Maranhão. Ê, terra bonita. Olha lá, palmeirense. É nóis. Torcedor Romeu Nogueira dos Santos, com o filho Romeu Neto, de Mogi das Cruzes, São Paulo, também aqui no Mesa Redonda. E agora nós temos 2 vídeos. O primeiro deles é do Alessandro Bergamasco, de José Bonifácio, São Paulo. Ele faz uma pergunta para o César Sampaio. Vamos lá. Mesa Redonda. A minha pergunta vai para o César Sampaio. Do que ele acha do time do Cuca de hoje? E do Moisés, que jogou na mesma posição dele. Um abraço, galera. Meu nome é Alessandro José Bonifácio. Um abraço. Bom, o time do Cuca de hoje é um Palmeiras... acho que vai buscar ficar entre os 4 ali, né? A Libertadores. É um momento de reconstrução, já que quando o Cuca saiu, acho que alguns pilares foram movidos, né? A lesão do Praz, né? A lesão também do Moisés e principalmente a saída do Gabriel Jesus, né? Que as reposições não foram à altura. Então o Palmeiras está pontuando, acho que está abaixo ainda do investimento e acho que é um ano de reconstrução para o ano que vem brigar por títulos. Beleza. E o Ed Carlos, de Interlagos, aqui de São Paulo, ele também faz uma pergunta para o César Sampaio. Mesa Redonda, sou o Ed Carlos, sou São Paulino, Interlagos. Gostaria de fazer uma pergunta para o César Sampaio. César Sampaio, você acha que um árbitro, com um erro que está tendo na arbitragem brasileira direto aí, você acha que isso não pode influenciar em vários rebaixamentos injustos? Ser time rebaixado injustamente por erros de arbitragem? O que você acha disso? Obrigado, boa noite, valeu. Um abraço para todos vocês aí do Mesa Redonda. Eu acho que sim, acho que são erros que acabam influenciando diretamente em resultados e acho também que esse modelo, né, já é contestável, né? No caso, acho que o único amador, né, numa competição onde gira economicamente cifras importantes, né? O árbitro, né, é um cara que não tem uma carreira profissional, que não vive só daquilo, né? Então, entre aspas aí, é o mediador sem uma preparação adequada, né? Tá certo. Obrigada, viu, César Sampaio? Obrigada Valeu. por todas as participações aí da galera que mandou fotos, mandou vídeos no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou dizer quem são os vencedores dos pares de convites para assistir a peça do Flávio Prado, 2 Santos, 2 Nem Tanto, no Teatro Gazeta, quinta-feira agora, às 9 da noite. Legal, Michele, ótimo. Ô César, a Michele falou da peça, né, do 2 Santos e 2 Nem Tanto. Ah, vocês podiam fazer um pedacinho pra gente aqui, né? Conta muita história legal. Qual que você mais gosta? Qual que mais gosta? É. Acho que a do óleo é boa, né? Do óleo? Como é que é a história do óleo? A do óleo, rapaz, eu jogando no Japão, tinha
um atleta lá no meu clube, né, no Yokohama, que vinha com uma recorrência de lesões, tava com problema no pubis, né? E esse rapaz ia ser mandado embora. Nós tínhamos um jogo onde a diretoria reuniu e falou, se ele não conseguir jogar esse jogo, a gente vai mandar embora. E aí ele treinou bem e tal, e aí, assim, no aquecimento, né, antes de entrar em campo, ele abriu a perna assim para pegar uma bola, doeu o pubis, né? Ai, coitado. Aí ele falou para mim, pô, Sampaio, e eu sempre andava com o olhinho ungido, ando ainda, né, com o óleo ungido da igreja lá e tal. E aí ele falou, pô, Sampaio, você nem sabe. Eu falei, o que foi? Pô, fui abrir a perna, doeu o pubis. Falou, dá pra você fazer uma oração pra mim aí, né? Eu falei, ó, aqui na frente dos japoneses não, né? Eu falei, deixa dar o grito de guerra, vamos no vestiário, a gente faz e tal, né? E aí os japoneses, vamos lá e tal. Aí foi eu no vestiário, né? Eu e ele. Aí ele abaixou o calção assim. Eu peguei o óleo, ajoelhei e comecei a orar. Entrou um supervisor. Fez assim. Aí eu falei pra ele, não, peraí, rapaz, é a oração do brasileiro, eu sei. Eu falei, não é isso que você tá pensando, não. Ele falou, não tô pensando nada. E você encontrou o cara há pouco tempo, né? Encontrei, cara. Eu fiquei uma semana atrás desse cara. Eu falei, ó, na religião eu não conheço a religião, eu já sei. Até hoje acho que o cara pensa que Sampaio, aquele volantão, eu peguei ele. Deu certo, olha. Foi mandado embora aí, não deu. Ai, coitado. No jogo. Vamos ver o Palmeiras que ganhou o jogo contra o Fluminense hoje com um golaço. Vamos ver. O Palmeiras foi até o Rio encarar o Fluminense e saiu de lá com a vitória. No final do primeiro tempo, Egídio pegou o rebote da defesa e mandou um chutaço no ângulo, sem chances para Júlio César. 1-0 Palmeiras, placar final. Controlamos bem a partida, o Fluminense teve algumas chances, mas não foram muitas. Nós nos posicionamos bem, saímos com um toque, com qualidade, criamos as oportunidades para fazer o gol, fizemos um gol, poderíamos ter tido um pouco mais de tranquilidade no jogo, porque tivemos muitas oportunidades de gol, né? O último toque, a gente estava errando naquela escolha final, onde certamente faríamos o segundo gol e daria uma tranquilidade maior, porque o 1-0 até o final ele é perigoso, né? Nós vencemos com 1-0 consistente, né? Existem resultados magros que eles são consistentes, e hoje, apesar de ter sido 1-0, aqui não é fácil ganhar do Fluminense, são poucas equipes que vêm aqui vencer, e a gente conseguiu essa vitória que nos encaminha aí no segundo turno. Nós começamos um turno, a gente estava 15 pontos atrás do líder, hoje a gente já tirou 4 pontos, vamos indo pouco a pouco. Mas nós pusemos uma mini meta dentro de um campeonato, então pusemos uma mini meta para atingir o máximo de pontos possível nesses 18, tomara que consiga os 18, mas indo jogo a jogo. Nós temos que pensar agora no sábado no Santos, né, que é um jogo difícil, é o clássico, mas é na nossa casa, e a gente está pegando corpo dentro da competição e temos que acreditar. Depois que você acaba essa sequência de 6 jogos, vamos fazer mais um mini projeto, para que a gente não fique com um projeto só lá no dia 3 de dezembro. Então, mini metas que se vai criando, vai deixando o campeonato mais fragmentado e a gente consegue mobilizar um pouco melhor. Bom, falar do Palmeiras, mas eu quero destacar o lance Lux Collor de hoje. É exatamente esse golaço do Egídio. Lance realmente muito bonito, pega bonito na bola. Esse lance foi tão bom como pintar com Lux Collor. O golaço do Egídio no Maracanã, na vitória do Palmeiras. Egídio que, depois da perda da Libertadores, dele perder aquele pênalti, foi afastado por um tempo, mas está de volta e fez um golaço. Está de parabéns. Eu gostei muito da atitude, da coragem do Egídio quando ele assumiu, no momento que muito jogador ficou com medo. Ele não, ele foi, perdeu o pênalti, mas teve coragem de bater e agora foi premiado, e é o nosso lance Lux Collor de hoje. Fernando Diniz, e esse Palmeiras, o que fazer? Tá bom, ele vai ter que brigar apenas entre aspas, por Libertadores. Eu acho que eu concordo, a gente estava falando aqui, acho que em off, né, a perda do... Você falou, acho que no ar, né? A perda, acho que principal foi do Gabriel Jesus, do ano passado para esse ano, que é um jogador que faz muita diferença, que
que não tem, aqui no Brasil não tinha como fazer reposição, por mais investimentos que o Palmeiras tivesse. E acredito que se ele tivesse, a história do Palmeiras teria sido outra na Libertadores, Campeonato Paulista, e eu acho que essa perda não é meio que irreparável. E o time do Palmeiras, no atual momento, está crescendo. Está jogando melhor, está tendo mais consistência e está conseguindo bons resultados. Alguém acha que dá para o Palmeiras chegar no Corinthians? Eu acho difícil. Não, acho que não. Acho que pode brigar pela segunda posição, se esse projeto do professor Cuca... das mini-metas? Ele disse que seriam 6 vitórias consecutivas, né? Que precisava disso para poder brigar lá em cima, para ficar pelo menos na segunda posição. Conseguiu 6 derrotas consecutivas no Corinthians, né? Que aliás, na segunda. A dele é as metinhas dele são as dele. Porque tem que explicar isso aí. Para brigar o título pelo título. O Palmeiras tem que ganhar 6 jogos e o Corinthians perder 6. Mas não é isso que ele diz. As metas dele são para brigar as dele. Não, o segundo colocado, a disputa está maravilhosa. Então são 6, ele falou 6 vitórias, conseguiu 2, e agora vai tentar partir para a terceira. Contra o Santos. Contra o Santos no próximo sábado à noite. E se ele conseguir 6 vitórias consecutivas, ele vai brigar pela segunda posição. O fato de brigar pelo título, nenhuma pessoa lúcida nesse momento no campeonato vai pensar em bater o Corinthians com essa larga diferença, 10 pontos hoje. Eu sempre bato nesse negócio. O campeonato acaba no início de dezembro, tá certo? Na primeira semana de dezembro, nós estamos já chegando em outubro. Então, Vanderlei, os jogos do Palmeiras só para a meta dos 5. Santos, tá. Palmeiras Santos é 3, Palmeiras e Bahia 4 em casa, Atlético Goianiense fora 5, Palmeiras de Ponte em casa 6, e aí estamos até no 7º, ó. Grêmio fora. Então, mas até a Ponte ele faria a primeira meta. Mas ele tem aí, antes da bola rolar, teoricamente ele tem aí 2 jogos difíceis, né? Que é um contra o Santos e o outro contra o Grêmio. Mas o Grêmio já está fora da meta. Nova meta. Mas tudo bem, mas dá eu estou cumprir, nesse pacotão aí. Depois tem adversários que, teoricamente, se você tiver que apostar, quem ganha? Você vai apostar no Palmeiras. Qualquer coisa que não der aí é uma zebraça, né? Ô, Flávio, o treinador tem que chegar e dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, para salvar o ano, temos que chegar e ganhar uma vaga na Libertadores. Primeira coisa. Mini-meta, micro-meta, macro-meta, isso é conversa fiada, meu. Olha, fera, o ano é vergonhoso pro Palmeiras. Chegar a Libertadores não foi uma obrigação. Essa foi a saída, você falou a saída do Gabriel, o Fernando também citou isso. E que mais? Ou se tivéssemos o Gabriel, a história seria outra? Ô Flávio, eu entendo que assim, o modelo de jogo mudou bastante, cara. Assim, o Eduardo Batista, ele joga de uma maneira diferente do Cuca, né? O Cuca joga com as transições rápidas, né? O Cuca abre e fecha muito rápido, né? As recomposições também. O Eduardo já joga com posse de bola, com construção, né? Com jogo apoiado, que fala. E esses jogadores, né? Assim, por incrível que pareça, precisam de um tempo para entender. Os jogadores até reclamaram do Eduardo, né? Porque eles estavam habituados ao modelo antigo. E hoje o Diniz disse, ó, o Palmeiras está evoluindo porque já retomaram a maneira antiga do Cuca de jogar. Eu acho que a lesão do Praz, né, o retorno, que era uma referência ali no setor defensivo. O Vitor Hugo e o Mina, né, eram 2 jogadores que até fizeram gols. O Palmeiras tinha uma jogada de lateral com o Moisés, né, que foram jogadas importantes. E acho que os 2 mais caros, né, assim, o Guerra e o Borja, né, que são jogadores que eram unanimidades, né, depois da conquista, o ano passado, e acabaram não render. Tem todo o período de adaptação, o Guerra teve um problema com o filho, o Borja é um jogador que assim, precisa de espaço para correr, é um jogador que tem dificuldade ali. Então, acho que são, no meu ponto de vista, são esses ajustes aí que não deram certo. E agora o Palmeiras está... Assim, ninguém está jogando bem, Flávio. Assim, um time que... Nem o Corinthians, cara, está jogando assim... Mas pelo investimento... Pelo investimento, sim. O Atlético Mineiro e do Flamengo, que são os 3 mais cobrados. Né? Isso. Ô, Michele, final do ano tem uma festança aí. Falaram aí no dezembro, vai ter uma festança. Pois é, Flávio Prado, está chegando o troféu Mesa Redonda.
E esse ano a festa vai estar mais do que especial, espetacular. Muitas surpresas sendo preparadas para os nossos telespectadores, para os nossos convidados aqui no estúdio. Que dia que vai ser, Flávio, a nossa gravação? Hein, Primão? Acho que é 5 de dezembro. 5 de dezembro. E aí vai ao ar no próximo domingo. No dia 10, né? Dia 10 de dezembro. Então, olha, Troféu Mesa Redonda, você já pode votar, né? Tá aberto, o site troféumesaredonda.com.br. Já pode escolher a sua seleção no Brasileirão, montar o seu time. Depois, no decorrer aí temos mais algumas semanas, a gente vai querer saber o time aqui dos nossos comentaristas do Mesa Redonda. E quem vai estar com a gente? Nós temos 2 grandes parceiros aí nessa festa maravilhosa, a Lux Color e a nossa querida Baltec, fazendo uma festa incrível para vocês aí de casa. É verdade. O Santos ganhou mais uma, depois da eliminação para o Barcelona de Guayaquil. O Santos ontem venceu o Atlético Paranaense. Vamos ver. Na noite deste sábado, o Santos enfrentou o Atlético Paranaense na Vila Belmiro e venceu pelo placar mínimo. Ainda no primeiro tempo, Bruno Henrique pegou o rebote de Everton e fez o gol da partida, 1-0 e só. Eu queria oferecer essa vitória a todos os jogadores que participaram dessa partida, a todos os profissionais e aqueles poucos torcedores que vieram e que torcem pelo Santos, que sofrem com a gente e que comemoram com a gente. Estávamos todos decepcionados e acho que tem um valor maior foi isso. A recuperação, assim, psicológica, né? Porque realmente foi decepcionante a semana passada, mas o poder de reação deles foi muito legal. Eu gostei muito dos jogadores. Aí está mais um motivo da grande importância da vitória. O próximo adversário simplesmente é o Palmeiras. Então se imagina, por exemplo, o resultado negativo hoje. A repercussão, o que aconteceria? Então aí é que você conhece realmente as pessoas que estão com você. Felizmente ainda temos uma semana que dá para respirar um pouquinho. Nós tivemos apenas 3 dias de um jogo decepcionante para recuperar, muito ruim. Então, mas houve muito empenho, muito esforço e eu penso que nós podemos fazer outro bom jogo contra o Palmeiras também. Temos um objetivo de seguir invicto até o final. Esse é um objetivo traçado por nós. Então, os jogadores começaram hoje. Tá? Por parte deles, já a nota 10 e eu espero que a torcida nos acompanhe também. Porque passou a Libertadores, cara. O foco agora é a próxima Libertadores. A gente tem que chegar na ponta, não adianta ficar chorando leite derramado. Pereira, você perdeu pouco, né? Ganhou muito, perdeu pouco, mas perdeu algumas coisas importantes. É duro retomar mesmo, o Levi tem razão. Sem dúvida nenhuma, né, Flávio? Perder como perdeu, dentro de casa, né? E o Santos tinha jogado bem lá no jogo de ida no Equador, né? E perder... Eu achava que o Santos ia ganhar com uma certa facilidade, até porque joga com 3 atacantes. O Bruno Henrique, para mim, que é um dos grandes jogadores do nosso futebol brasileiro hoje, atualmente. Eu achava que o Santos ia vencer com uma certa facilidade, e não foi o que aconteceu. O Santos teve bola na trave, cabeceio do David Braz na trave, mas num contra-ataque muito rápido e eficiente, o time de Guayaquil fez um cruzamento muito bonito e um golaço de cabeça do jogador equatoriano. Então acho que a torcida, claro, eu comentava com o César Sampaio aqui, né? Nós jogamos no Santos, né? E sempre na vida não dá muita torcida, principalmente com a derrota de quarta-feira. 3 mil pessoas na Vila Belmiro, quer dizer, a torcida está decepcionada com a ressaca da derrota, da eliminação da Libertadores. E o Chico falou sobre o Bruno Henrique, que os paradas devem custar caro para ele, viu? Deve custar uma punição pesada. Tomara, né, Flávio? Porque se você vai punir o Gabriel Jesus, porque ele fez o Gabriel no Corinthians, porque ele fez uma brincadeira, e uma brincadeira de mau gosto, imagina um lance desse que é uma agressão, né? Aí você vai visto como agressão mesmo. Aí você vai lembrar. Cartão vermelho direto. Aí você vai lembrar que o Chilaver cuspiu no Roberto Carlos, né? Cuspiu no rosto do Roberto Carlos. Você vai lembrar que o Neto cuspiu no José Aparecido de Oliveira. Você vai lembrar uma opção de coisas. E é gravíssimo. É gravíssimo isso que esse menino fez. Então, não adianta dar uma de coitado agora, se colocar numa posição de vítima, porque ele não é vítima, não. Ele é réu. Se ele cuspir num cara, se um Beck cuspir num cara, o Beck tá fora, o cara tá dentro da área. Cuspir no cara dentro da área é pênalti. É muito grave, né? É muito sério. O cara se desqualifica como ser humano. Certo, Fernando? Certo. Totalmente errado. Isso aí tem que ser punido exemplarmente. Eu também acho. E lembrando, Flavinho, que o Santos, em fevereiro, tem as eleições também, né? Não se sabe se o Levi Coupe vai ficar, né? Então, quer dizer, depois da eliminação do Libertadores, o Santos, claro,
briga por Libertadores, né? Deve se classificar. Exato, deve se classificar, até porque o campeonato está muito, né, nivelado por baixo. Então acho que dificilmente o Levi vai ficar pro ano que vem. Flávio, posso falar uma coisa para você? Claro. Eu acho que Corinthians, o Palmeiras, o Santos e o Grêmio já estão classificados. No meu modo de ver. O Grêmio pode até ser campeão da Libertadores e aí abriria uma vaga. Né? Aí abriria uma vaga, mas eu acho que já estão classificados para a Libertadores. E Flamengo e dificilmente Fluminense brigam pela vaga. Copa do Brasil, que também dá uma vaga. Então está bem aberto. Gente, eu vou pela Sul-Americana. Vamos para o nosso Mesa Quadrada? Vamos lá. Muito bem-vindo ao Mesa Quadrada! Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Vamos ver o que de melhor aconteceu esta semana! Vamos ver! Tá começando Giro da Semana, ó, show! 17 de setembro de 2017, Argentina. Partida entre São Lourenço e Arsenal de Sarandi. Os 22 jogadores até que tentaram, mas o melhor em campo foi ele, Totozinho. Driblou, correu, mas acabou expulso. E deu uma entrevista mostrando toda a sua indignação com a atuação da arbitragem. 18 de setembro de 2017. A imprensa mundial repercute um dos pênaltis mais incríveis da história do futebol. Cobrado por Theo Gutierrez. Mas descobrimos que, na verdade, o atacante colombiano é Vesgo. E na visão dele, o gol estava assim. – 20 de setembro de 2017, Belo Horizonte, Brasil. Um dos jogadores mais belos do futebol, Valdívia, é flagrado mostrando todo o seu charme e malemolência. Veja com seus próprios olhos e muito cuidado para não se apaixonar. Que eu vou botar na Dama, vai concentrando, vai concentrando, vai concentrando. O que? Meter meu piculo em você, vai. Não piculo em você, meter meu piculo em você. Lembrando você, hashtag Mesa Quadrada, entre em contato com a gente, mande sua mensagenzinha linda. Salve aí, Vinícius Rodrigues, aqui é o Guilherme Arana, te desejando um salve, comunicando que eu assisto o Mesa Quadrada. Tamo junto e um abraço. Tem uma galera que já mandou a mensagem, o Igor Guimarães, o primo, né? Primo Ribeiro, olha só, parente de todos nós. 123 de Oliveira 4, primo do 56 de Oliveira 7. Nossa, que lixo, velho. Valeu, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada, um forte abraço. Tchau, tchau, Celso! Porque eu sou super saiyajin, pegue no Kamehameha, que eu vou botar na Dama, vai concentrando, vai concentrando, vai concentrando. O que? Meter meu piculo em você, vai. É um piculo em você, meter meu piculo em você. Ele dança bem. Dança bem e o Celso cantando música pra ele. Ficou legal. Peraí, eu não tô entendendo. Casou. O Celso Cardoso é muito eclético. Ele é muito bom, ele é muito bom. O Guilherme dessa vez muita não criança, muitos cantores, né? Como é que chama esse ritmo aí, Emília? Você que gosta. Né? A Michelle que sabe. Ô César. É o Arrocha. Conta mais uma história pra nós. Por exemplo, a do Amaral, quando ele foi convocado. Isso é legal, né? Lá na África do Sul. Ah, do Amaralzinho, né? Foi convocado e o Zagallo só deu ele, né? Só falou que estava indefinido ainda o grupo, mas o Amaral ia jogar, ia ter a chance dele, que ele estava bem e tal. Aí ele dando entrevista ao vivo, cara. Aí o rapaz, pô... Na Globo, né? Na Globo, ele. Pô, Amaral, e aí, você tá preparado? Não, tô preparado e tal. E como é que você encara, assim, esse lance do apartheid aqui? Ele falou assim... Ah, cara, essa é a minha oportunidade, não pode deixar escapar. Se esse cara for bom, vou fazer marcação mal homem dele. E depois? Marcar o campo inteiro. E depois? Aí ele tava no quarto com o Rivaldo, né? Aí ficou assim, cortaram a entrevista, corta, não sei quem tá. Aí foi pro quarto com o Rivaldo, isso aí ele contando, Amaral, o Rivaldo aí, não sei se... Aí chegou no quarto e falou pro Amaral,
falou pro Rivaldo, pô, tô com uma fome, o Rivaldo, eu também. Ele falou, Rivaldo, você sabe o que é esse negócio do apartheid? Aí o Rivaldo falou, eu não sei não, mas se fosse prato, acho que deve ser bom. Se você for pedir, pede um pra mim. Pede 2. Pediu 2 apartheid de janta. Vamos pros gols da rodada, vamos lá. No Rio de Janeiro, Pedro Castro cobrou falta, a bola passou por todo mundo e entrou. 1-0 Avaí pra cima do Flamengo. No segundo tempo, Rodinei acertou este lindo chute de pé esquerdo e definiu o resultado, 1-1, placar final. Fora de casa, o Cruzeiro abriu o marcador contra o Atlético Goianiense com a Arrascaeta, 1-0. Rafael Sobis recebeu na frente e aumentou a vantagem tocando na saída do goleiro. O Dragão conseguiu descontar no comecinho da etapa final com Luiz Fernando, mas ficou nisso 2-1 Cruzeiro. A Chapecoense venceu a Ponte Preta com essa bomba de Lucas Marques, que João Paulo não conseguiu segurar, 1-0 e só. No Couto Pereira, o Erley de cabeça fez o primeiro do Curitiba sobre o Botafogo. A virada do time carioca começou somente aos 12 do segundo tempo, com Roger, 1-1. Aos 21, Guilherme fez o segundo, completando sozinho o cruzamento do próprio Roger. Thiago Carleto soltou a bomba na cobrança de falta e deixou tudo igual, 2-2. Mas no minuto seguinte, João Paulo pegou a sobra de bola, dominou no peito e definiu o jogo, 3-2 Botafogo. A gente vai dar de presente, daqui a pouquinho a Michele vai falar, 2 pares de convites da peça 2 Santos e 2 Nem Tanto, que tem os 2 Santos, o César Sampaio e o Bruno Prado, 2 Nem Tanto, eu e Vampeta. Ué, não é você que é o Santos? Me misturaram você esse bolo aí. E tem histórias que a gente nem contou ainda, porque muda, né, toda semana. Quem já veio nas outras, vem nessa que vale. E nós vamos fazer no Fernando Torres, lá no Tatuapé, no dia 12 de outubro também. Mas aqui na Gazeta, no Teatro Gazeta, dia 28, agora quinta-feira, às 21 horas. E tem história que a gente nem contou porque não dá tempo. Como é que é a história do Júnior, lateral? Porque na época nossa não tinha esses... As viagens era resenha, ficava na resenha, né, Fernando? A gente não tinha, pô. Hoje os caras ficam no aplicativo, no grupo, no Instagram e sai. E aí tinha as brincadeiras e tal, né? Aí o Marcão falou... Porque todo jogador parou de jogar na 7ª série. Acho que é um número mágico. Você estudou qualquer coisa. 7ª, e você... O Marcão falou, então dá. Estados e capitais. Aí o Amaral falou... Não, é muito difícil, muito difícil. Países, então, países, capitais. Aí o Juninho... Um jogador menor que é... Aí, pô, chegou no hotel, o Amaral me chamou de canto e falou assim, Sampaio, chega aí, nós vamos jogar contra o Grêmio, né? Eu falei assim, ele falou, Sampaio, aqui não é o Grêmio e o Inter? Eu falei, é. Aqui não é Porto Alegre? Eu falei, é. Os caras estão falando Rio Grande do Sul? Eu falei, não, mano. O estado é Rio Grande do Sul, a capital é Porto Alegre. Ele, não. São Paulo é? Eu falei, São Paulo. O Rio de Janeiro é? Eu falei, o Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, eu falei, não. Pode fechar. Aí, e o Marcos, que ficava na janela, olhando as coisas, o que ele fez? Não, o Marcão foi morar com o Sérgio. O Sérgio casou, levou o Marcão aqui, contra-ataque. Levou o Marcão, cara. E aí deu um problema lá com o negócio de feijão. Que o Sérgio falou que não comia sem feijão. A mulher do Sérgio jogou o saco de feijão no chão e aí os dois ficaram catando feijão. Aí o Sérgio, nessa noite, foi levar a mulher no cinema pra fazer uma média, né, e tal. Aí o Marcão ficou, não foi, né? Ficou na janela lá e tal. Tava chovendo e tal, depois da janta. E aí ele viu um cara empurrando um carro Monza, né? O cara na chuva empurrando, sufoco do caramba. Aí o Marcão, parceiro, o que foi? Pô, quer que eu ajude? Aí, não, o Marcão desceu, empurrou o carro, pegou, falou, obrigado, não, beleza, tal. Daqui a pouco parece um cara correndo e o Marcão voltou pra janela, né? Aí parece um cara correndo.
Rapaz, você não viu um carro aqui? O Marcão, onde? Aqui? Pô, você tá aí faz tempo, Marcão? Não, eu cheguei agora aqui. Marcão ajudou o ladrão. Quem ganhou os convites para ouvir isso ao vivo, essas doideiras ao vivo? Gente, olha, muito bom. Quem levou aí 2 pares de convites para a peça Dois Santos, Dois Nem Tanto, com Flávio Prado, César Sampaio, Vampeta e Bruno Prado aqui no Teatro Gazeta, foi o Alessandro Bergamasco, que a gente mostrou o vídeo dele aqui, levou um par, e um par para Jaqueline Benício Ferreira, que mandou foto pra gente, tá lá no canal do torcedor do site gazetesportiva.com. Bacana. César Sampaio, obrigado, meu amigo. Fernando, só vou mandar um abraço pro Fortaleza. Fortaleza subiu. Boa, legal. São Bento também foi pra Série B. Parabéns pro pessoal de Sorocaba. Fernando Diniz, obrigado. Volte logo a bola. Precisamos de gente com a sua cabeça no futebol. Prazer. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Chico. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Amanhã de volta ao Gazeta Esportiva. Um abraço. Tchau. Beijo.